Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 212. Eu sou Rafael Arinelli e 2017 chegou chegando, hein? Chegou chegando. Eu sou Daniel Cury, finalmente estamos de volta e com Trump na presidência dos Estados Unidos e Ike na cadeia, 2017 é um ano em que tudo pode acontecer. É verdade. Que ano atípico para um ano que só tem um mês ainda. Ano atípico para um ano que só tem um mês e que estão chamando de 2016S, né? Tá que o pariu, o Daniel roubou todas as minhas frases, todas as minhas piadas, tudo. Te vira aí, filho. Como vocês ouviram, é o Henrique Risato. E pra 2017 eu vou tentar me apresentar antes do Daniel. Aquelas metinhas de ano, né? De começo de ano. Exatamente. Eu vou dar um perdido, derrubar o computador do Dani, alguma coisa assim. E aqui a Nayara Renault, uma sobrevivente de 2016, tentando um mínimo triunfo em 2017. Ou pelo menos sobreviver também. É isso aí. A galera tá começando animada, tá começando, né, 2017, você vê que é um ano... Conseguindo passar de janeiro já tá bom já. Então, a pessoa... mas tudo bem. Cada mês é uma vitória nova, né? Sim, e vai ter que ter muito filme bom, né? Pra animar, pra deixar a gente com energia, né? Exatamente, muito bem. Estamos aqui novamente no podcast Cinemação, voltando de férias pra começar a nova temporada do podcast Cinemação. Que temporada é essa, Henrique? É a sexta temporada? É sexta temporada, é isso aí. Sexta temporada, nem sabia. É isso aí. Eu sou péssimo com tempo. Estamos na sexta temporada do podcast Cinemação e nada melhor do que começar com o pé direito, né? Começar dando aquela esticadinha na perna e a gente resolveu antecipar o podcast, né? Porque a gente começou a anunciar no ano passado que a gente iria voltar com o podcast na próxima semana, mas a gente falou, quer saber de uma coisa? Os nossos ouvintes merecem que nós voltemos antes, não foi isso? É, porque a gente só ia pensar em gravar em fevereiro. Só que o dia da gravação desse podcast é 31 de janeiro. Ó, a gente é muito europeu. É muito europeu. Muito europeu. Exatamente. Porque aqui o ano não começa depois do carnaval. Não. Até porque tem Oscar no carnaval, até lá, meu filho, tem muita coisa pra gente falar. Exatamente. E como a gente já falou aqui, né, o ano mal começou, muita coisa tá acontecendo e certamente que esse ano vai trazer muitas coisas novas, muitas coisas diferentes aí pra gente comentar durante o ano inteiro. Então nada melhor do que fazer um podcast inteiro falando do que a gente mais espera em 2017 em termos cinematográficos. E para isso a gente resolveu trazer aqui a Nayara, que já participou aqui do podcast, já esteve aqui, e ela tem agora, né, o site dela, o Nervos. Não é isso, Nayara? Isso mesmo. A gente precisa sempre continuar a escrever, né? Não pode parar, né? É o que a gente faz melhor na vida. E aí é um site que fala de cinema, mas também de outras coisas. Vai indo também pra televisão, pra música também, que eu curto bastante. Tava fazendo um post disso agora, um pouquinho antes da gravação. Mas é isso. Começando ainda, engatilhando. Muito legal. Fica aí então um convite pra você que quer começar o ano fazendo alguma coisa diferente. Olha aí, vai lá e já conheça um canal novo aí, né? Um site novo de entretenimento, onde você vai poder se divertir também, lendo os textos da Nayara, que são textos sempre muito bons, que vocês sabem que a gente só traz gente aqui de gabarito, né? Já não é mais qualquer um que aparece aqui. Obrigada. Precisa pôr um emoji envergonhadinha. Muito bem, vamos então conversar aqui sobre o que a gente mais espera de 2017, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão.
Chegou 2017, Dani, olha aí, as pessoas que achavam que a gente não chegaria, no fim a gente chegou, pra decepção de todo mundo. Pra decepção dos inimigos e das inimigas, e dos invejosos e das invejosas. É isso aí, cara, muito legal a gente voltar, né, mais uma vez estamos aqui nesse papo bacana, né, sempre, provavelmente vamos ter mais convidados, né, esse ano passado a gente já teve muitos convidados bacanas, esse ano vamos ter mais, né, a gente tá aí de olho em todo mundo, né, Dani, todo mundo que quer participar e tal, a gente tá de olho. Exatamente, estamos de olho e a gente até aceita gente que se convida, viu? Exato. Então, se você tiver ouvido e falar assim, putz, eu queria participar do podcast, eu acho que eu tenho a acrescentar. Se convide ou mande seu contato e prove que você merece participar. Quem sabe, né? Oi aí, quem sabe? De repente, quem sabe? a gente tá convidando só a galera mais gabaritada, né? Assim, a gente tá convidando quem não, né? Então, assim, se você estiver no remeleixo do swing, você tem que provar que você tá no remeleixo do swing. É isso aí. Muito legal, então estamos de volta. Esteja preparado para que toda semana escutar os nossos podcasts e ainda, né, conviver com a gente também lá no nosso site, no cinemação.com, que esse ano tem novidade, hein, Dani? Temos podcast novo na casa do Cinemação. Pois é, temos As Matildas toda segunda-feira. Então, você tá ouvindo o podcast agora, mas antes do podcast Cinemação aparecer, surgiu segunda-feira o podcast das Matildas. Sim. E surgiu quarta-feira o podcast do Indicação. Perfeito. Então é segunda, quarta e sexta de podcast. Você não precisa nem ouvir outros podcasts, só dizendo. Brincadeira, você pode ouvir outros, mas você pode ouvir só os nossos, entendeu? Ter os nossos semana inteira. Exatamente. Agora você tem 3 dias de podcast aqui no Cinemação. Você pode, então, assinar todos os feeds, né? Todos os podcasts. Você pode assinar um podcast. Quero só escutar o do Cinemação, quero só escutar o de Indicação, quero só escutar as Matildas. Você pode escutar. Tem pra tudo que é gosto. As Matildas é um projeto novo, encabeçado aí pela Ioli Mello e pela Grécia Bafas, nossas 2 apresentadoras que vão tocar esse podcast voltado para o olhar feminino dentro do entretenimento, né? Então vai ser um papo muito bacana, a gente torce para que as meninas cresçam, que ganhem muitos fãs, né? Que os nossos ouvintes aqui que acompanham o podcast Cinemação acompanhem também elas. Vai ser muito legal a gente ver o crescimento de mais um podcast aqui, que já tinha o Indicação com dicas de filme, agora você vai ter aí, né, o olhar feminino dentro do entretenimento, um papo muito bacana que as meninas vão trazer toda segunda-feira aqui no Cinemação. Dani, e além disso, se as pessoas quiserem entrar aqui, mandar suas mensagens pra gente, né, conversar com a gente, como é que elas fazem para deixar seus recados no cinemação.com? Pois é, 2017 chegou, mas os meios de contato são os mesmos. Os mesmos. Né? A gente não evoluiu nesse sentido, a gente ainda não tá recebendo mentalização, nem nada do tipo. Não. Então você pode mandar um e-mail para olha, e-mail, coisa mais antiquada, mas a gente tem contato@cinemação.com. Contato@cinemação.com, manda um e-mail, conta pra gente o que você achou, o que você quer pro ano de 2017, quais são suas metas, seus sonhos, seus anseios, tudo, né? Se você votou no Trump, se você é a favor de sei lá quem, pode falar. E claro, pode entrar no Facebook, no Twitter ou no Instagram, no Cinemação, simplesmente /Cinemação, @Cinemação, CinemaCAO. Você encontra a gente, segue lá em todas as redes sociais e comente por lá que a gente sempre tá de olho nos comentários. Tem também o youtube.com/Cinemação com os nossos vídeos, que em breve vai ter novidade, fique no aguardo, mas continue entrando, pode entrar e pode comentar também no YouTube. Se você quiser ouvir o podcast de um jeito diferente, vai lá em Rádio Inverso, com S, não sei se diria, radioinverso.com, toda sexta-feira às 10 da noite, ou nas reprises aos domingos ao meio-dia. São os horários em que a Rádio Inverso, essa web rádio super legal, exibe o podcast Cinemação em sua programação. E claro, tem sempre como entrar no cinemação.com, site com notícia, com muita coisa boa, muita crítica, muito texto, tudo maravilhoso, tudo lindo para você ler e para você comentar. E você pode comentar na postagem do podcast também. Se você está ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, não esquece de clicar em curtir, de dar uma notinha no iTunes lá das 5 estrelinhas, pra gente ser apresentado para mais pessoas e conseguir crescer ainda mais.
E com tanta coisa boa, é óbvio que a gente precisa da sua ajuda para manter o podcast do Cinemação, o site do Cinemação e os nossos podcasts aqui virando o ano inteiro. E para isso a gente precisa da sua colaboração. Você pode fazer uma doação recorrente a partir de R$1, a partir de $1, a partir de R$10, a partir de R$50, de R$1.000, o quanto você quiser contribuir com o Cinemação, você pode, tanto no patreon.com/cinemação, quanto no apoia.se/cinemação. Nos dois lugares você pode ir lá e contribuir, fazer sua transferência, né, aqui para o Cinemação. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira e a Tamires Porto, que contribuem aqui com o Cinemação mensalmente e ajudam com que o Cinemação esteja sempre atualizado. Então vai lá, ajuda o Cinemação, contribua com o Cinemação e além disso você vai ter retorno, não é só vou contribuir e não vou receber nada, lógico que vai, além de todo o conteúdo diário que você tem aqui dentro do cinemação.com, dos podcasts que a gente está criando, ainda vai chegar mais vídeo, ainda tem muito mais conteúdo para ser produzido e dentro tanto do Patreon quanto do Apoia-se, você vai saber exatamente o que a gente vai fazer com a verba que a gente está recebendo. Então vai lá, contribua, o Cinemação precisa de você. Dani, chegando aqui onde as pessoas saíram do armário e vieram fazer comentários, né? Período de férias, Dani, tem tanta coisa acumulada. Tem muito comentário. A gente fala, nossa, vamos comentar. E aí, como não teve podcast, acumulou. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente vai dar um jeito depois de ler todos. De repente a gente pode fazer um batidão de comentários. É melhor que acumule do que não venha. Claro, com certeza. Então comenta, porque é com o seu comentário também que a gente, né, se motiva a fazer o podcast, a fazer o site, a publicar notícias e assim por diante. É muito importante o seu comentário. Eu tenho aqui o comentário que veio do Alexandre de Chiara. E ele comentou no podcast Cinemação 210, Estupro e Abuso no Cinema. Um podcast super legal que a gente gravou no ano passado, junto com a Camila Cerdeira e com a Lara Vascolto, que ajudaram a gente, deram opinião, a gente falou sobre várias coisas bacanas lá. Um podcast assim que abriu mesmo, né, os horizontes para muita coisa. E aí o comentário do Alexandre foi o seguinte: caros, sou advogado trabalhista, mas sempre tive um pezinho nas artes, tanto que faço crítica de cinema num site e também sou co-host de um podcast. Olha aí, Dani, nosso companheiro aí de mundo cinematográfico. Podia ter falado quais, né? Podia. Era o momento do jabá, mas, né, perdeu a chance, então vai ter que comentar de novo. Exatamente, você pode comentar de novo com essas informações. Exatamente. E aí ele continua falando assim: gostaria de parabenizar desde já a atitude de vocês de trazer essa discussão à tona e ainda dar voz a quem precisa, as mulheres. O meio cinematográfico, assim como o meio nerd geek, é recheado de machismo e de comportamentos naturalizados, como bem mostra o recente caso do Vin Diesel. O caso do Vin Diesel é aquele caso que ele acabou, né, assim, teve muita crítica do pessoal em cima dele, porque ele acabou quase que... Ele assediou, foi uma espécie de... Foi um assédio. Foi um assédio. Foi um assédio a Carol Moreira, só que ela, da parte dela, não... Tipo, ela não só achou ruim. Ela não reconheceu como assédio. Isso, né? E aí, muita gente identificou isso e virou uma série de debates que, no fim das contas, são importantes, né? Exatamente. E aí ele continua, né? A história premia os preparados e os ouvintes foram premiados por vocês quando puderam enfrentar o assunto com os argumentos que a discussão de vocês promoveu. Agora, mudando um pouco de pato para ganso, gostaria de dizer que me baseio muito na forma de aproximação de vocês para poder comentar e criticar cinema, algo que faço com muito gosto. Os podcasts de vocês têm sido uma constante que me acompanha entre uma petição e outra. Olha aí, talvez, espero que a gente não atrapalhe, né? ele escreve o que a gente tá falando, sem querer, na petição, tudo bem. Deixando a rasgação de seda de lado, gostaria de saber quais autores, canais, podcasts gringos ou espíritos do além vocês indicam para quem quer se aprofundar mais na arte da crítica de cinema. Um abraço e continue com excelente trabalho. Prometo que viro patrão assim que der. Olha aí. Eu não quero promessa.
Sabe o que é isso? É a crise. É a crise. Quando terminar a crise, vai ter 500 patrão aqui falando, tá bom, sim, agora tá sobrando dinheiro. Eu quero ver, aí sim, pois é. Muito bem, vamos lá. Alexandre, não existe, na verdade, né, espíritos do além que nos ajudam. Mas, por exemplo, autores, Dani, o que você pode dizer de autores, por exemplo? Eu acho que, por exemplo, um que foi uma grande inspiração pra gente foi o próprio Pablo Vilaça, né? Pra mim, com certeza, cara. Exato. Pra mim, acompanhar o Pablo Vilaça e as críticas dele é muito bom. Eu descobri recentemente um canal no YouTube que eu tô indicando pra muita gente porque ele tem uma qualidade excepcional, que é o Entre Planos, que inclusive é de um cara que foi aluno do Pablo Vilaça. Eu também já fiz um curso do Pablo Vilaça um tempo atrás. E acho que assim, existem muitos, se você quer autores, livros, né, sobre cinema, tem vários, mas eu acho que dá pra começar com o básico, que seria pegar o McKee, né, ou pegar o story do McKee. É que o McKee, ele é quase que uma bíblia pra quem quer, por exemplo, entender a estrutura básica de uma narrativa. Mas eu acho que é um bom começo. Tem também um começo. o Sid Field, né? Sim, Sid Field também, verdade. eu li o Sid Field já. Eles são sempre bons. Claro que são básicos de roteiro. Exato. E aí existem muitos outros livros. E aí você vai descobrindo aos poucos esses livros, assim. Agora eu não lembro de nenhum outro tão importante, mas eu acho que são autores pra se pensar, assim, né? Pra começar a estudar. Mais do que tudo, esteja sempre curioso, leia de tudo, sabe? Opiniões que você concorda, opiniões que você discorda. As pessoas que a gente traz aqui no podcast do Cinemação são pessoas sempre que a gente quer que tenham uma qualidade, que saibam o que eles estão falando e tal. Então, assim, todo mundo que a gente traz aqui é sempre uma dica nova pra você acompanhar o conteúdo e conforme você vai lendo, você também vai entendendo um pouco mais, né? Como é o universo como um todo, né? Porque você vai entendendo diferentes visões e tal, e você vai construindo o seu próprio pilar. Muito legal essa mensagem do Alexandre, né? Muito bacana. Legal. E eu também recebi aqui um bem legal também, que foi do Matheus Palhares. Ele mandou um e-mail pra gente. Legal. E foi sobre os anteriores, alguns podcasts anteriores, sim, né? De 2016. E ele falou o seguinte: olá, Rafael e toda a equipe do Cinemação. Acompanho o podcast e o site há um bom tempo e não poderia deixar a oportunidade de participar neste último podcast do ano. E que no caso, acho que ele queria que a gente lesse pro último. Só que o que acontece, Matheus? A gente gravou o último podcast do ano, que foi do Rogue One, de 2016, né? A gente gravou um pouco antes, na verdade. Então, não foi naquela data certinha. A gente deu né, teve que dar um jeito, porque tinha Natal, tinha férias, um monte de coisa. Mas enfim, tudo bem, tá valendo, estamos lendo agora. Primeiramente, eu gostaria de elogiar e parabenizar o excelente trabalho de vocês, sempre acrescentando conhecimento nesse mundo tão vasto que é o cinema. Muito obrigado. Ainda sobre o podcast 209, um diretor que, apesar de não ter tantos trabalhos para se encaixar no grupo de grandes novos diretores, mas que na minha opinião é para ficar de olho, é o Alex Garland, diretor, e que também escreveu Ex Machina, que tem uma linguagem bem própria, ainda mais tratando de ficção científica, e já tem um novo filme do mesmo gênero a caminho, também escrito e dirigido por ele. Então o Matheus cita o podcast 209, que a gente falou de diretores que estão surgindo, jovens diretores, nova geração, né, e tal. E, enfim, ele sugeriu o Alex Garland, que realmente a gente não falou sobre ele, porque não dava pra falar de todo mundo. E ele continua: e por último, gostaria de deixar um comentário sobre Rogue One, que tive a oportunidade de assistir logo na estreia. Esse filme poderia estar em um dos melhores de Star Wars, pelo tom do filme e a história que não fica parecendo forçada, sendo um spin-off, se não fosse por alguns detalhes, como o desenvolvimento da protagonista, que poderia fazer o público se importar com ela ainda mais, principalmente pelo final, que foi muito bom. Um abraço para todos vocês e que 2017 venham muitos podcasts e matérias para aumentar ainda mais o nosso conhecimento e admiração por essa arte que é o cinema. Muito legal o e-mail do Matheus, então muito obrigado pelo seu comentário, Matheus, a gente fica muito feliz. Eu concordei muito com o que você disse sobre o Rogue One, faz todo sentido, e gostei da sugestão do Alex Garland, e acho que foi um e-mail ótimo pra finalizar o ano de 2016 e pra gente ler no começo de 2017 no primeiro Só aquele pequeno puxão de orelha, né, Dani, que a gente nunca pode deixar de dar, porque aqui a gente caga a regra mesmo. Que é o seguinte: pô, ele falou que acompanha a gente há um bom tempo. Como que a gente ainda não tinha lido o e-mail dele aqui, Dani? Pois é, as pessoas ouvem e não comentam e não falam nada. Poxa, gente, vamos ler post, vamos comentar. Vamos escutar podcast, vamos comentar. A gente tá com o podcast novo chegando aí. Comentem, porque as meninas vão ficar muito felizes em saber que você que tá aí,
tá escutando, né? Tá escutando o que elas estão falando. Avisa, sério mesmo, por favor. O pessoal do Indicação também vai ficar muito feliz se você mandar sugestão de filmes sobre o tema que eles estão falando. Então não deixe de comentar. É imprescindível que vocês comentem, porque se você não pode contribuir, se você não pode ser um patrão, se você não pode seguir a gente nas redes sociais, se você não pode curtir a gente lá no iTunes e no SoundCloud, que pelo menos deixe um comentário por vez que você acessa o site para deixar a gente feliz. Nem que seja, adorei. Tá ótimo. Muito bom. Tá ótimo, a gente já fica feliz. When the summer days come, it will make you feel alright. I just heard you play, and I wanted... It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. Is that gonna happen every time? I think so. 2017 começou com muita coisa bacana, filmes no cinema e também todo um movimento aí político, social no Brasil que movimenta também de uma certa forma o entretenimento em geral, né? Afinal de contas, quando a gente está numa crise, nada melhor do que você consumir entretenimento para se distrair um pouco e às vezes também... Baixar no torrent para não ter que gastar. Pois é, então, e às vezes você vai por esse caminho, né? Tem esse problema que é justamente a gente ter que economizar. Então, às vezes, você que tem condição de consumir mais entretenimento, você vai lá, consome mais para se distrair, tirar a cabeça dos problemas, mas em compensação, quem não pode mais consumir tanto entretenimento começa a ir por meios alternativos. Então, a gente tem dois lados, né? E 2017 começou com, obviamente, né, sempre aquele hype, né? Quer dizer, ano novo, 2016 foi ruim, ninguém queria mais que 2016 existisse, muita gente cortou 2016 do calendário ali e tal, e aí começa 2017, bom, ano novo, vida nova. E aí a gente vem com um monte de filme que às vezes não são tão novos assim, né? Tem muita coisa que vai vir esse ano que acaba se reprisando, muitas continuações, muitas coisas que às vezes a gente achou que tinha acabado tá voltando e tal. Então, primeiro eu queria um overview de vocês sobre o ano de 2017. Vocês estão otimistas para 2017? Vocês acham que 2017 é um ano que vamos ter aí mais filmes bacanas pra gente acompanhar? Existe coisas diferentes aí que vocês querem ver? Ou tá mais ou menos ali na mesma toada de sempre? Não há um grande movimento diferente? Como que vocês estão vendo esse ano? Olha, pra mim, 2017 começou, acho que foi um dos melhores começos do ano, assim, em termos cinematográficos. Ó, que legal. O primeiro filme que eu assisti foi A Criada, então já deu um impacto muito bom. E a temporada de Oscar tem sido muito boa, acho que uma das melhores, assim. Então, agora, a questão é o que vai vir depois, né, de março. Que vem aí no miolo... Isso é uma grande dúvida. Eu, particularmente, não tô empolgado pra muitos filmes que virão ao longo do ano. Mas eu também tô gostando muito desses filmes agora de temporada de Oscar. Os que eu vi eu gostei muito. Eu gostei muito da Criada, mas teve algumas coisas que eu não gostei tanto e tal. Mas são filmes muito bons em geral e pra agora, né? Agora, depois disso, sei lá, eu tô tirando um ou outro que eu falo, pô, isso aqui vai ser legal. Eu espero ser surpreendido, porque senão vai... obviamente que todo ano a gente tem sempre aqueles hypes justamente com os grandes blockbusters e tal, né, e tal. E aí eu ia até perguntar pro Henrique, né, que é um grande amante aí de filmes de heróis e tal. De repente esse ano é um ano melhor para esse tipo de filme, Henrique? Rafa, não sei dizer se vai ser melhor. A gente sempre espera que sim. Ele vai ter mais conteúdo, né? O volume de filmes vai ser bem grande. Sobre o que eu espero agora de 2017, o que eu acho que vai ser esse ano, cinematograficamente falando,
é a retomada de muitas franquias, né? Não necessariamente na parte de quadrinhos, mas na parte de aventura, de ficção científica. Muitas franquias voltam aí com continuações, adaptações. Vai ser um ano bem interessante, cara. Vai acompanhando aí o podcast que você vai saber de uns filmes bem legais aí, alguns que você nem sabia que você ia conseguir assistir esse ano. Acho que vai ser um ano bom também pra ver filmes antigos, que quem não viu ainda, ou rever esses filmes e se reinteirar de franquias, né? É verdade. Às vezes é legal, único não, mas um dos lados bons, pra mim, na minha opinião, desse tipo de coisa, de renovar uma franquia de alguns anos atrás e tal, é que você tem aquela curiosidade de voltar e lembrar ou ver um filme que você não viu. Se o filme novo não for bom, pelo menos você passou pelo que foi bom antes, né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que tá vindo, realmente essa questão das franquias é interessante, porque talvez, comparação com 2016, esse seja um ano em que a gente tenha realmente mais continuações, né? Tenha mais as franquias chegando com mais força e tal, e talvez até como a gente já falou num tempo atrás em outros podcasts, quando a gente falava da importância das franquias e como que elas se estruturam. E aí, de repente, a gente tá vendo que esse é um movimento que tá realmente tomando conta das produtoras, né? Você vê que, por exemplo, a Disney já tem, né? A Marvel já tem, a Paramount tá procurando a dela, a Sony, tantas outras, tipo, sempre atrás de alguma franquia que carrega a produtora quase que como um carro-chefe mesmo, né? No caso de crise, bota a franquia ali. É um reflexo muito do que tem acontecido com séries, né? De uns anos pra cá. Seriados, pega por exemplo um Breaking Bad, a partir até do Breaking Bad, você vê a importância que eles têm. Então no cinema, essas franquias bem longas, né, com muitas continuações e crossovers, tudo vem muito do mundo da televisão sendo transportado para o cinema. E porque o cinema, cada vez mais, ele tá sendo, assim, não sei se menos lucrativo, mas ele precisa dessas franquias para que as distribuidoras e produtoras tenham cacife para manter os outros filmes menores, né? Sim. Porque, enfim, ele tá tendo um retorno diferente da TV. Eu acho meio complexo, mas é meio que isso. E tem outra coisa também, levando em consideração essa linha de raciocínio que o Henrique trouxe, que é justamente, assim, o seriado, as séries, elas acabam ganhando um ar de cotidiano, sabe? De dia a dia. Então, por mais que a série seja super bem produzida, você tem aquela série com uma certa frequência. Tudo bem que você tem ali, né, aquelas barrigas entre uma temporada ou outra, mas você tem... hiatos, né? Você tem esses hiatos, mas assim, você tem a série ali constante. Então, toda semana sai, ou todo 15 dias, ou como a Netflix faz, solta todos os episódios de uma vez e tal. Então, assim, você tem uma coisa muito mais cotidiana. O cinema, ele ainda surge quase que como a cereja do bolo, sabe? É um evento, né? É um evento, exatamente. Ele demora anos para ser produzido, aí fala-se do diretor, aí existe toda uma glamorização em volta do cinema. Então mesmo quando você traz filmes de franquia que às vezes se desdobram para uma série, você olha ali e fala, mas vai sair o filme, mas vai sair Vingadores, sim, mas vou juntar todo mundo ali no filme, porra, o Ben Affleck não vai ser mais diretor do filme, meu Deus. Exatamente. Então, assim, você tem toda uma glamorização ao redor dos filmes. E eu acho que talvez 2017 seja o reforço disso, que é as produtoras buscando estabelecer suas franquias, né? Trazendo franquias que às vezes a gente achou que nem iam voltar, que estão voltando. E aí elas falando, eu quero ter uma franquia para ser um carro-chefe, mas eu ainda quero manter também essa glamorização. Agora, glamorização por glamorização, temos agora, né, em fevereiro, 26 de fevereiro, o Oscar 2017, já temos a lista inteira de indicados a esse Oscar. Você pode conferir a lista completa lá no cinemação.com, e aí a gente tem já vários filmes indicados que chegaram e não chegaram aos cinemas. Nayara, a gente não vai entrar muito a fundo nesses filmes, mas já podemos observar os filmes, os principais filmes ali, né, os melhores filmes que esse Oscar vai premiar. A gente já pode observar alguma mudança
mudança de status de 2016 para 2017, você acha? Eu acho que os SEGs agora deu um tom, assim, bem claro da mudança de tom que vai ter o Oscar de 2017 em relação ao 2016, com toda a questão da polêmica do Oscar So White e tal. Então, os resultados do SEG nesse domingo apontaram como vai ser essa mudança agora nesse ano, né? Então aí vai se dividir entre o La La Land, esse todo mundo está democraticamente para todo mundo, ninguém precisa recorrer ao torrent, aparentemente, e vale a pena assistir no cinema, mas, por exemplo, o outro franco candidato à categoria de melhor filme, que é o Moonlight, só vai chegar no dia 23, né? Eu já assisti, mas só. Pro público só vai chegar pro dia 23, então fica essa questão, assim, pra quem é extremamente cinéfilo, né, e quer logo decidir qual acha melhor, então fica realmente nessa temporada de filmes velhos, novos e por aí, como você falou. É muito bizarro, né, que muitos filmes concorrendo ao Oscar, eles vão acabar estreando depois do Oscar, né? Exato. Por exemplo, eu não baixo filmes, eu vou lá no cinema ou não assisto. Então, eu tava vendo a lista, muitos, e se for pegar a data de lançamento, eu vou acabar nem tendo ideia de como é o filme, não vou ter a oportunidade de ver, né? Acredito que muita gente que pensa mais ou menos assim também vai ser prejudicada, né? Exato. É porque nos Estados Unidos os filmes eles são lançados antes, é isso. Para os americanos, esses filmes todos concorrem, pelo menos ao melhor filme, todos já foram todos têm que estrear em Certo. 2016. Mas eu acho que essa e o problema, na verdade, assim, maior problema do que estrear próximo do Oscar, que eu até entendo. Se eu tivesse uma sala fosse dono de uma sala de cinema, eu não ia querer estrear, ou de uma distribuidora, eu não ia correr o risco, entendeu? Eu ia deixar pra estrear perto do hype do Oscar, não tem jeito. Eu acho que o pior de tudo, na verdade, é que quando chega em uma sala em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, sabe, dependendo do filme, chega em poucas salas. E aí, quem mora no interior, quem mora numa cidade menor, quem mora, sabe, dependendo da situação, quem mora, daí claro que é um debate ainda mais amplo, mas tipo, quem mora na periferia, né, mesmo sendo na cidade grande, não tem acesso e não consegue ir, não consegue ver e tal. Eu entendo perfeitamente quem recorrer ao torrent e tudo mais. Mas assim, pra falar dos filmes, assim, eu particularmente tô animado pra caramba pra ver Moonlight. Eu quero muito ver O Silêncio do Scorsese. É o filme, tá, gente? Não é que eu vou querer ver o Scorsese não quer. Tipo, sentado numa cadeira olhando pro nada. Nossa, mas como o Scorsese tem um silêncio. Tem um silêncio maravilhoso. Cativante. Mas assim, eu tô animado, curti pra caramba La La Land. Depois a gente vai ter podcast, né, sobre esses filmes aí. Sim. Mas assim, especificamente sobre esses filmes, né? Mas eu particularmente tô gostando muito desse hype do Oscar, assim, eu gosto muito dessa época, e esse ano realmente tem filmes muito bons, e eu acho que essas incertezas, por mais que sejam causadas por coisas ruins, tipo o Trump proibindo iranianos de entrar nos Estados Unidos, que é um absurdo, mas tudo bem, tipo, esse tipo de coisa... nada bem, né? Não, é um absurdo, mas enfim, né? Mas enfim. Esse tipo de coisa tá criando incertezas pro Oscar. Então existe chance agora do filme iraniano, que não era favorito para melhor filme estrangeiro, ganhar por uma questão política. Existe chance de darem agora o SEG Awards, né, que premiou o Hidden Figures lá como melhor elenco, deu uma alavancada no Hidden Figures como talvez um candidato mais forte em algumas outras categorias. E principalmente no Denzel Washington como ator, né? Já que até então era só o Casey Affleck, né? Apesar de toda a discussão sobre casos passados dele, né, de assédio, só agora consegue pro Denzel que a coisa parece que muda de figura, sabe? Que tem uma segunda opção pro pessoal da academia. Perfeito, exatamente. Assim, e tem essa segunda opção, entra também a questão da, assim, tipo, de realmente ter uma acusação nova do Casey, e eu acho que entra também a possibilidade, talvez a academia, eu imagino que Hollywood como um todo, a maioria, né, das pessoas lá tão bem contrárias às coisas que o Trump tá fazendo,
eles vão querer dar chance pra cada vez mais pessoas darem, mesmo que o Oscar não dê tanta vazão pra discursos políticos, talvez eles consigam, né, tipo, se a Meryl Streep sobe pra ganhar o Oscar de melhor atriz, ela vai fazer alguma coisa muito louca e todo mundo vai adorar. Se a Viola Davis ganhar, e ela tem muitas chances, sabe? Então, quer dizer, é mais uma atriz negra ganhando o Oscar de coadjuvante. Ela também provavelmente vai fazer algum discurso, porque ela também é cheia de fazer bons discursos e discursos bonitos. Sim. E aí entra tudo isso, entendeu? E num país que tá aumentando o preconceito de uma maneira geral, a xenofobia, e com o Oscar So White, você colocar esses elementos faz com que o debate fique bem inflamado. E aí entra aquela discussão que tem muita gente que fala, mas é um absurdo votar num filme porque... Sabe assim, tipo, eu vou votar nesse filme porque ele merece, porque o ator é isso. De protesto, quase. Isso, e não Exato. porque esse filme é melhor. E aí é um debate que eu acho... eu acho que é um debate válido e importante de se ter, mas a gente sabe que Oscar é um negócio que vai muito além de qualidade do filme. Agora, mais do que nunca, o Oscar tá se provando ser cada vez mais político. Se antes já existia esse véu em torno dele, agora ele vem se provando cada vez mais desse jeito. Começa justamente com os próprios indicados, né? Quer dizer, se você partiu de um Oscar que teve toda uma repercussão por ser um Oscar So White e tal, agora a gente já teve um movimento que eles buscaram tentar igualar essa balança e aí parece que todo o discurso agora em volta do Oscar já é um discurso de politicagem, né? Quem a gente vai premiar, por que a gente vai premiar, como a gente vai premiar, quem vão fazer os discursos. Então, assim, o Oscar, ele se prova ano após ano que ele se fortifica como um grande centro, uma grande bancada política ali, entendeu? Não digo bancada política, mas um grande centro de debates, né? Um grande ambiente para se debater esse tipo de coisa. Que talvez seja ele de uma certa forma materialize um pouco do pensamento acerca justamente da sociedade, né? Quer dizer, quando você tem a discussão de o Oscar So White, aí todo mundo fala, por que isso? Aí você discute-se isso, porque a sociedade naquele momento também estava com essa visão. Aí agora, o Trump fez isso. Aí vamos discutir isso também dentro do Oscar e tal. Então, assim, ele engloba, né, todos esses discursos. Um ambiente pra isso, né? Agora, de todos os filmes que nós temos aí, eu ainda tô assistindo os filmes que vão concorrer ao Oscar e tal, mas eu já posso dizer que eu assisti A Chegada, né, inclusive que a gente já gravou podcast aqui em 2016, e assisti também Estrelas Além do Tempo, que foram os dois filmes até agora que eu vi que estão concorrendo a melhor filme e que tem alguma coisa ali em outras categorias. Mas todo mundo já sabe da minha paixão por A Chegada, mas eu ainda vou abrir meu coração para La La Land, Manchester, Cercas, Moonlight e todos os outros que estão ali. Né? Cercas agora precisa trocar, né? Um limite entre nós. Isso, um limite entre nós. Limite entre Aliás, nós. foi mó engraçado, eu vi outro dia, saiu uma lista de pôster sinceros. Aí tem uns bem legais, tipo, o da Chegada é War of the Words, que seria a Guerra das Palavras. Esses Cercas, né, um limite entre nós, tá escrito assim, claramente inspirado em uma peça de teatro. Porque ele é todo num lugar só, né? Então, enfim, eu achei engraçado isso. Puxar um outro assunto, na verdade, essas estreias é que tem dois filmes bem interessantes com o Andrew Garfield, né? O Até o Último Homem, que foi dirigido pelo Mel Gibson, e o Silêncio, que é o que a gente comentou agora há pouco, né? Os dois têm o Andrew Garfield no papel principal. É verdade, e esse já começa sendo um ano muito legal pro Andrew Garfield, né? Porque assim, primeiro que nós vamos ter também esse ano o Homem-Aranha, né, Henrique? Que é um pequeno tapa na cara do Andrew Garfield. E aí ele chega justamente com dois filmes de peso, né? Dois filmes encorpados, como se daí ele chegasse pra Marvel e falasse, ok, vocês não me querem, eu vou mostrar o que eu sou capaz de fazer. Cara, mas na verdade, ele não foi, só pra explicar, ele não foi assim, tipo assim, demitido, entendeu? É porque quando a Sony fez a
parceria com a Marvel, aí eles queriam rebootar de novo. Então ele sofreu para que os fãs sorrissem. E é muito interessante você comentar do Andrew Garfield de Homem-Aranha, que ele fez o espetacular Homem-Aranha, que a namorada, a interesse romântico dele, que era a personagem a Gwen Stacy, quem fez era a Emma Stone, que tá aí arrebentando em La La Land, e que, tipo, eu sou fã dela desde Zumbilândia, que é, tipo, um filme muito legal. É verdade, é verdade. Na verdade, eles fazem parte dessa geração nova que tá aí fazendo grandes filmes, né? Assim, tem alguns atores jovens que falam muito talentosos. São muito bons. No Até o Último Homem, o Andrew Garfield tá excelente, assim. Eu, particularmente, tem umas coisas que me incomodam, porque o Mel Gibson, ele é exagerado, né? Ele, tipo, tanã, assim, e tipo, a câmera já abaixa pra mostrar que ele tá, que o personagem, né, do Andrew Garfield é o máximo, é o cara que vai salvar. Ele tem essa coisa, mas o Andrew Garfield mandou muito bem, né? Enfim, o Silêncio ainda não vi. Eu, particularmente, tô gostando, e eu acho que ele foi indicado, né, o Andrew Garfield? Foi, não tem chances, né, a gente sabe, mas a Emma Stone tem, né? Exatamente, tem sim, bastante, inclusive, né? Tá ganhando força. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. Vocês falaram logo no início sobre séries. Pensando em filmes que 2017 vai ter, assim, eu lembro de 2 filmes que vão ressuscitar, assim como Anjos da Lei, séries dos anos 80, né? Mas anos 80, 90, como o Baywatch e o Chips, que vai ter também. É verdade. Agora, Baywatch é tipo um... né? Eu não sei nem classificar o que é o Baywatch. Cara, pior que eu tô animado pra ver, porque eu acho que vai ser uma bobagem divertida, assim. O Chips eu não tenho tanto conhecimento. Pra mim é uma incógnita, né? O Chips, tipo, não sei de detalhes, não saberia dizer o que esperar. Mas o Baywatch, o que eu vi do trailer, vai ser aquelas bobagens. Eles não estão se levando a sério, obviamente, né? E assim, mas é realmente um filme completamente sem pretensão a nada, né? Quer dizer, tô colocando The Rock lá, que já é um ícone, né, de filmes, né, medianos ali, e aí trazer um monte de gente bonita correndo na praia e tal, o que era o seriado, né, dos anos 80 lá, e aí assim... Eu tava ignorando totalmente a existência desse filme. e tipo, pelo que eu vi, tem a Alexandra Daddario, né? Sim, Zac Efron. Mas o que dá pra perceber, o que eu pelo menos senti, é que como atualmente não é mais uma coisa bacana você sexualizar o corpo feminino, eles vão fazer isso com o corpo masculino, que eles vão ficar mostrando o Zac Efron sem camisa o tempo inteiro. E o próprio The Rock, é que o The Rock, não sei só se uma ele curiosidade, tem essa pegada de... A Alexandra Daddario, ela já trabalhou com o Dwayne Johnson, aka The Rock, no Terremoto, A Falha de San Andreas, um filme de 2015, que não é terrivelmente ruim como eu achava que era. Eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema e, tipo, uma nota mediana aí, um 3. Então a segunda vez já que esses atores vão participar juntos do filme. Terremoto foi o único filme que eu assisti em 4D e a experiência em 4D foi o que fez valer a pena. Sério? Pelo menos uma coisa boa. Pois é. Foi. Deixou tudo animado, assim, engraçado. Todo aquele exagero do filme com coisa aí deixou engraçado. Agora, dentro disso, né, quer dizer, a gente tem aí quase que um remake, né, ou até uma releitura, né, de Baywatch dentro do cinema. A gente pode até entrar um pouco dentro do que o Henrique já tinha comentado no começo do podcast, que era realmente as franquias, né, e o que tá vindo de continuação e tal. Então começa, né, com aqui a gente vai ter a volta do Triplo X, né, com o nosso querido Vin Diesel. Já teve, né? Já teve. Assim, os que teve quando a gente tá gravando o Triplo X e o Assassin's Creed. Resident Evil. E Resident Evil, exatamente. Triplo X, Resident Evil, Moana, que foi a estreia da Disney, e o Assassin's Creed. Acho que esses foram os principais, né? Moana e Assassin's Creed ainda não são franquias, né? Mas assim, desses que são franquias, a gente teve a volta de Triplo X. Vamos ter
Transformers, novamente, um novo filme de Transformers, de novo com Michael Bay. Vamos ver mais explosões desses robôs gigantes e tal. Vamos ter aí também Piratas do Caribe voltando também. Todo mundo achou que Piratas do Caribe estava lá com seu caixãozinho fechado, enterrado, né? Já tinha feito missa de sétimo dia e tudo, mas não. Eles voltaram também. Isso que é horrível, né? Você acaba fazendo mais filmes pra ganhar dinheiro, mas você pega aquela história tão legal do começo de sagas, de franquias, e você vai, sei lá, sujando, né? Por exemplo, Piratas do Caribe. O primeiro, o segundo filme, puta, eu acho demais, assim. O terceiro, mediano, mas ele fechou aquela trilogia. O quarto, navegando em águas misteriosas, saí do cinema, já esqueci a história inteira, foda-se. Precisa do quinto? E assim como Transformers, esse vai ser o quinto filme também da franquia. A gente assistiu o quarto, até lembro que eu assisti com o Rafael, e assim, eu assisti o trailer deste, o Transformers, o Último Cavaleiro, que vai sair, e eu fiquei assim, olhando o trailer e pensando, pô, eu já não assisti esse filme, porque não tem novidade, não tem nada, é simplesmente meia dúzia de pessoas que estão passeando, sei lá, num shopping e entrarem no cinema, porque não é possível que tenha alguém animado com esse tipo de filme. E vou dar uma notícia triste pra você, Henrique. Vai sair em fevereiro, ainda em fevereiro, um filme chamado Monster Trucks, que é focado no mesmo público do Transformers, que é basicamente umas caminhonetes com um monstro dentro que lutam e é um negócio bizarro. E se der sucesso, vai ter Monster Trucks 2, Monster Trucks 3. Se prepara. Parece o monstro do Lago Ness dentro do caminhão, né? Muito estranho, né? Quando é bizarro. Você fica pensando quem teve essa ideia e, pior, quem colocou em prática essa ideia. Porque, né, pior do que ter uma ideia é colocar em prática. E fora que ainda vai ter Kong, a Ilha da Caveira, que vai ser uma espécie de reboot, sei lá o quê, do King Kong lá, né, da história clássica, eles vão voltar pro clássico. Eu acho que ele tem uma chance de ser razoável, mas, tipo, assim, preguiça, o elenco em si é um elenco interessante, né, pelo menos, de Kong. Você tem, por exemplo, a Brie Larson, que foi ganhadora do último Oscar e tal. Então, assim, você tem um elenco bem interessante. Pode ser realmente um filme a dar aí surpresas pra gente. Você está cagando pra Kong? Daniel? Não sei, talvez eu vá ver, mas... O Daniel caga pra macacos, né? Pra símios. Não. Quem levou a febre amarela lá em Minas Gerais, matando os macaquinhos também. É verdade. E olha aí, temos outro aí que também é a continuação de Kingsman, né? Que foi uma grata surpresa, né? O filme de 2015 surpreendeu muita gente. E agora a gente tem aí uma continuação com um personagem que acabou se consolidando no primeiro filme. E agora a gente vai ver o que aconteceu com ele. Que pode também ser aí interessante. Agora, sempre tem aquela questão, né? Quando você faz um primeiro filme que surpreende, a expectativa pro segundo já cresce, né? Então você já vai sabendo mais ou menos o que te espera, o que pode fazer com que a qualidade caia, né? Então, Kingsman é, na verdade, uma grande incógnita. Eu confesso que eu não assisti Kingsman, o primeiro, mas eu sei que ele é muito bom, eu tô muito afim de ver. Então, por exemplo, a chegada do Kingsman 2 vai me obrigar a ver o primeiro. Claro, quero ver de qualquer forma, mas em algum momento eu vou precisar ver antes desse segundo, e isso já é uma coisa boa, entendeu? E eu acho que essas franquias novas, ou que trazem algo de novidade, assim, não que seja algo super criativo, mas, enfim, o Kingsman tem um quê de novidade, só de ter isso, pra mim, já é bem-vindo. É muito melhor do que, por exemplo, sei lá, esses estão retomando, tipo, essas continuações milhares de Velozes e Furiosos 8, por exemplo, que vai ter de novo e tal. Mas eu acho, não sei pra vocês, mas pra mim, uma das grandes esperanças é Planeta dos Macacos, A Guerra. É um dos filmes que eu tô muito esperançoso, porque era um filme que ele vem me conquistando e pra mim ele tá numa crescente, sabe? Então, esse filme talvez seja o filme que feche, né, o ciclo realmente
e que a gente entenda tudo o que aconteceu, e é um dos que eu tenho grandes expectativas para esse ano. Como que vocês veem Planeta dos Macacos, A Guerra? Eu não assisti o primeiro filme dessa trilogia nova, mas eu assisti o segundo, que saiu 2 anos atrás, e eu fiquei bem surpreso, cara. Eu fiquei bem fã mesmo dessa nova trilogia. Então eu tô animado por saber que o segundo filme foi tão bom assim. Então eu imagino que esse terceiro ele vai dar um link até com o filme original, com o Charlton Heston. Então isso que talvez que me deixa mais assim interessado. Até mesmo o trabalho de captura de movimentos também, que vários atores fazem com toda a equipe lá do César, né? Com os outros macacos também. É o Andy Serkis, que é o Gollum, né? O eterno Gollum. É o cara que dá não só ao rosto, mas todo o jeito de andar, toda a personalidade, né? Pro César. Então, cara, é isso que é um dos atrativos do Planeta dos Macacos. Você pode até não gostar da história, negócio do confronto de macacos e humanos e tal, mas isso, pra quem gosta de cinema, esse tipo de atuação que você vê, porra, uma pessoa consegue imitar um animal, você sente empatia pelo animal como você se sentiria por um ser humano. Isso, cara, é foda dessa franquia aí. Até porque eles são inteligentes como seres humanos. Também tem isso. Também. Mas, é mais fácil você se identificar com essa questão, concordo. Eu só espero que, assim, eu acho que isso não vai acontecer, mas eu gostaria que eles fechassem, tipo, fechou a trilogia. O problema é que hoje em dia não dá pra acreditar nisso. Não dá, Fora que o Planeta dos Macacos é se eu não tô viajando, é da Universal, né? É da Fox. É da Fox, não, então viajei. Porque uma coisa interessante de citar é que a gente, acho que em algum momento já falou disso, a Universal é uma dessas grandes produtoras, dos grandes estúdios de Hollywood, que não tem direito sobre produções dos super-heróis, né? Eles não têm a DC, a Marvel e tal. Como a Fox tem uma parte, tem a própria Disney e tal. Então eles vão, a Universal, que vem com a Múmia, o Tom Cruise, numa versão do A Múmia, que não é a Múmia daquela versão meio quase aventura, que uma né? Comédia. O Brendan Fraser. Lá, na verdade, vai ser aquele remake daqueles clássicos dos monstros da Universal. Vai tentar de novo retomar os monstros da Universal. O problema é que o mundo que a gente vive hoje, na minha opinião, não combina com esses monstros. Tipo, não combina com filmes de horror, como eram aqueles filmes que a Universal, quando a Universal se fez esses clássicos, né? Que entraram pra história. Hoje em dia, tipo, eu acho que tem muito isso, né? A época não combina com isso. Então eles têm que saber fazer muito bem feito, ou não vai colar, né? Sobre esse A Múmia, posso fazer uma previsão rápida? Pode. Sim. Framboesa de Ouro 2018. O trailer desanima demais. Não, eu ia falar que o trailer dá uma desanimada porque parece ser a mistura de Jack Reacher com Missão Impossível, com um toque um pouco sobrenatural da Múmia, mas nada lembra a Múmia que eu assistia nas aulas de história, sabe? Que a minha professora passava pra dar aula de história. Nada parece, assim. O filme do Tom Cruise, claramente. Não sei se vai funcionar pra esse tema. Exato. Essa é a questão. Exatamente. Eu vou passar aqui por alguns filmes, vou citar alguns filmes rapidamente entre essas continuações e blockbusters e tal, que estão chegando. Vocês vão perceber que eu vou pular alguns porque eu acho que eles têm um ar mais inédito, né? Como, por exemplo, Mulher Maravilha. Vou pular Mulher Maravilha, vou tirar ela dessa lista. Mas vou falar aqui principalmente dessas continuações e remakes que estão surgindo, né? Esse ano, por exemplo. E daí, quando eu acabar a lista, se vocês quiserem comentar algum mais a fundo, fiquem à vontade. Mas vamos lá, a gente tem Logan, que é praticamente uma continuação também, né? De tudo que a gente viu aí de Wolverine e tal. Não, ele não é, mas tá ali no universo. Passa a lista, daí a gente comenta. Então vamos lá. Logan, a gente tem Guerra Mundial Z2, Alien, né, que seria o Prometheus 2. Alien Covenant. Covenant. E aí a gente tem Velozes e Furiosos 8, Thor Ragnarok, a gente tem Homem-Aranha de Volta ao Lar, Liga da Justiça, Blade Runner 2049, Guardiões da Galáxia Volume 2 e Star Wars Episódio 8. Ou seja, só aqui a gente já pode perceber que no ano inteiro a gente vai ser convidado a revisitar vários personagens e vários temas que a gente já conhece. Qual desses filmes aqui que vocês estão com mais expectativa, menos expectativa? O que vocês estão achando mais interessante disso tudo? Blade Runner.
Você acha que Blade Runner é o próximo Mad Max? Tenho grandes expectativas. Olha só. Tenho grandes expectativas. Tipo, sério, eu acho que sim, claro, não. Eu acho que em termos de qualidade ele não tem como ser ruim. Eu adoro essas previsões. Sabe assim? Não, mas em termos de qualidade não tem como. Meu, com o Denis Villeneuve, eu também com o Harrison Ford voltando a aparecer. Mas o nosso histórico não é esse. O Ryan Gosling vai estar num papel que combina com ele, porque ele já fez uns 3 filmes fodas, que ele é o cara com cara de bunda, mas que ao mesmo tempo é fodão. Né? Tipo, o Drive, aquele Só Deus Perdoa, enfim, esses filmes que ele fica com aquela cara de passado, mas ele faz bem, diferente de alguns outros que você, né, enfim. Tem tudo pra ser um bom filme, assim, pelo menos um bom filme. E revisitar a franquia do Blade Runner, eu acho que, sabe, é diferente. O Blade Runner, você percebe que ele não é uma franquia, claro, não tô dizendo que ninguém quer ganhar dinheiro com ele, é óbvio que não é uma ONG que tá fazendo esse filme, mas ele não é a mesma coisa do Velozes e Furiosos 8 ou do novo Transformers, que é tipo, vamos só continuar isso aqui porque dá resultado. Ele tem por trás uma proposta, uma história, uma coisa de que vai ser continuada, né? Um negócio que vem sendo maturado há algum tempo. Falam de uma continuação de Blade Runner já faz tempo. Não é um negócio tipo, todo ano vai sair esse filme, entendeu? Que é a mesma coisa que vai ser o próximo Mad Max, que em breve vai ter daqui a alguns 2 anos deve ter um novo. Que é isso, sabe? É tipo, tem uma proposta por trás disso, não é só, tem algum autor criando algo que é importante, entendeu? Sobre o Blade Runner, sobre o clássico, eu não acho um filme fácil de assistir, no sentido de entender. Eu assisti poucas vezes, eu tenho DVD, e ele não te explica muito, né? Não, e ainda você acaba o filme, você não sabe se o do cara era um replicante ou não. Ele não é um filme de ação, não é um filme de policial, né? É um filme noir, é um filme noir futurista, mas é um filme mais de reflexão, é mais de você acompanhar aquela investigação e se vislumbrar com aquele mundo, Eu acho até, né, Henrique, que ele é um filme bastante aclamado e talvez ele tenha uma expectativa alta pra quem realmente gosta de cinema e entende o cinema até como essa linguagem, sabe, de várias camadas e tal. Eu não acho que ele seja um blockbuster, tipo como, por exemplo, Star Wars, sabe, que todo mundo vai atrás dele e tal. Acho que não vai ser isso, não. Tanto que ele só ganhou áreas cults depois, né? Quando ele foi pra VHS e tudo mais. Porque no cinema ele não teve uma bilheteria muito boa, assim, nada espetacular. Ele nas locadoras, o Blade Runner, eu lembro que sempre era aquele filme que tava lá na parte cult mesmo, né? Geralmente criança, adolescente não pega filmes nessa área. Então não é um filme que eu cresci assistindo. Eu assisti de agora, 5 anos pra cá, eu assisti umas 2 vezes. Putz, que filme legal, mas assim, às vezes a gente é acostumado a receber um filme mastigado, né? Sim. E esse filme não é assim. Eu não sei como vai ser o público de Blade Runner 2049. A gente tem a volta do Harrison Ford, foda. Vai ter o Ryan Gosling, puta, cara, um dos meus atores favoritos, assim, dessa nova geração de 10 anos pra cá. Mas eu sei que é legal, aquele mundo é legal, mas eu não sei, assim, como vai ser o filme. Eu espero que ele seja difícil de entender, como é o original. Que eles não peguem e tipo, agora a gente pega um monte de carro voador e vamos botar pra fuder, entendeu? Espero que seja um... que se mantenha. A gente tá falando de um filme dirigido pelo Denis Villeneuve, né? Que é um cara que tem já essa característica de contemplação, de entendimento, né? São planos sempre longos. É uma segurança, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Não, o diretor que pega tem tudo a ver, né, com o que a gente espera dele. Bem... Agora, desses outros, Henrique, qual que te chama a atenção? Tirando aí o Blade Runner, a gente tem, como eu falei, Logan, Guerra Mundial Z, Alien, Velozes e Furiosos 8, Thor, Homem-Aranha, Liga da Justiça, Guardiões da Galáxia 2, Star Wars Episódio 8, e vou acrescentar ainda Os Penetras 2, que é uma continuação, né, com o Marcelo Adnet e o Eduardo Stablish, e também temos... Que já tá nos cinemas. Que já tá nos cinemas. E também temos esse ano a releitura de Dona Flor e seus 2 maridos, que terá a Juliana Paz no papel principal. Posso acrescentar mais um? Tem Transporting 2 também. É verdade. Sim. Nossa, como Transporting não falar 2. de Transporting? Transporting 2 também é outro caso semelhante ao Blade Runner. É o Danny Boyle voltando com a proposta dele e tudo mais. Tem tudo pra ser um filme, no mínimo, interessante. Entendeu? Preciso assistir o primeiro, eu nunca assisti. E tipo, Transporting é
um filme pra ser pesadão, pra ser drogas, talvez esse não seja tanto, não sei, pra ser, né, drogas é pesado, né? É tipo denso e é palavrão e é sotaque escocês e tal. Se ele voltar assim e tiver uma proposta legal, tem tudo pra ser, assim, você entende a diferença dele pra bobagens, lógico, que só vão sendo continuadas? Então, Transporte, eu particularmente tô animado, eu acho que vai ser um filme interessante, eu vou querer rever o Transporting, o primeiro, pra, tipo, sabe assim, rever e sair pra ir pro cinema ver o Transporting 2. Exato. Vai ser um filme pra fazer isso. E aí, Henrique? Bom, como você falou, toda essa lista aí que você passou agora há pouco são de continuações. E daí o Daniel levantou a bola pra falar, não, mas o Logan não vai ser bem uma continuação. Realmente, o Hugh Jackman, acho que ele tava dando uma entrevista semana passada ou 2 semanas atrás, explicando mais ou menos como vai ser o Logan. Como o universo do X-Men, a cronologia, ela ficou totalmente uma bagunça, o que o diretor resolveu fazer? Uma história que não necessariamente se passa dentro daquela cronologia. É como se fosse um universo paralelo. Ah, mas tem o Patrick Stewart lá no papel do professor Charles Xavier. Não tem problema nenhum. Ele tá lá, ele é o professor Xavier, só que não necessariamente todas aquelas aventuras que a gente assistiu ao longo dos 38 filmes que a Fox fez foram necessariamente aquilo, entendeu? É o futuro dos X-Men. Todo mundo tem na sua cabeça um conceito base do que é os X-Men, de quem é o Wolverine. Então é isso que ele vai usar. Então eu acho que graças ao Deadpool ano passado, que o filme teve a permissão de ser rated R, né? Ou provavelmente aqui no Brasil para maiores de 18 anos, o diretor teve uma liberdade criativa muito grande. Ele não ficou preso nas amarras de tudo que já foi feito antes. Isso me deixa animado com o Logan. Agora, o resto, tem muitas continuações, vai dar andamento de muitos filmes de franquias de super-herói. Depois, se quiser, a gente fala com calma uma de cada uma. Eu vou dar um destaque pro Homem-Aranha, que é o terceiro reboot, né? Então, na verdade, nem sei se é um reboot. É um reboot, sim. É o terceiro reboot. A gente já viu o personagem estreando no Guerra Civil, mas vamos ver como que é, se o ator ele sustenta o personagem em um filme só. Mas dessa lista, cara, um dos que eu tô muito afim de ver é o Alien Covenant, porque eu sou muito fã da franquia Alien. Eu me decepcionei muito com o Prometheus. Eu lembro que alguns anos atrás, quando saiu o Prometheus, eu xinguei pra caramba na crítica. Se você procurar aqui no Cinemação, você vai ver minha crítica do filme, que foi: o filme, ao invés de te responder 10 dúvidas, ele te apresenta 15 dúvidas. Você sai perdido. Então, o Alien Covenant, ele se passa, sim, no mesmo universo, na mesma timeline da franquia Alien, e ele, ao mesmo tempo, é uma continuação do Prometheus. Então, pelo que eu vi o trailer, tem no site, dá pra gente esperar um filme bem legal, bem assustador mesmo, né? Vamos atender a mais uma ligação no programa do Bingo. Alô? Pode falar. Bingo, vai tomar no cu. Não, amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. Bom, agora sim, em casa, aí o papai e a mamãe tomam de um jeito diferente, aí já não é assunto pro palhaço, né? Ele é o mais engraçado. O palhaço mais legal do universo. E aí, Nayara, desses remakes, dessas continuações, a gente falou aqui bastante, né, de Blade Runner, o Transporting 2, né, que você trouxe, Logan, agora Alien. Tem mais algum que você acha que vale um destaque? Eu iria citar justamente o Logan, porque foi o trailer que mais me empolgou, assim, de todos desse ano. Tanto o primeiro como o segundo trailer, assim, muito bom. Ter colocado o Johnny Cash no primeiro foi jogo baixo. Aí eu fico um pouco com medo, porque os trailers do Esquadrão Suicida foram lindos e maravilhosos, né? Mas o tom que foi dado no filme foi totalmente diferente do que ele parecia que seria uma coisa subversiva, e não foi. Eu realmente espero só que o Logan tenha esse ar de decadência, realmente, né? De essa relação dele com a velhice, né? Digamos, com o final, e aí tentando passar sendo o mestre da menina. Então, tudo isso é só o que eu espero e que o Logan me entregue. Do que você falou, eu tenho um pouco de expectativa pelo Star Wars, mais por causa do Rogue One, talvez, até do que do Despertar.
que ele criou uma expectativa assim diferente pra mim, e uma curiosidade que eu tenho pelo Thor, não porque eu goste dos filmes do Thor, eu realmente acho que o personagem de Thor é mais engraçado quando ele tá fora dos filmes dele. Os filmes dele, pra mim, não funcionam tanto, não me batem tanto. Mas o diretor é do What We Do in the Shadows, acho que é o que fazemos nas sombras, que é um filme extremamente curioso, um filme neozelandês sobre um falso documentário de vampiros vivendo na Nova Zelândia nos dias atuais. Então é um filme tão curioso, e o que ele faz ali é tão inesperado que isso me deixa assim, o que vai sair desse Thor Ragnarok, sabe? Exato. Fica uma interrogação total. E vai ter o Doutor Estranho lá, né? É verdade. Aliás, os filmes da Marvel estão quase todos que Vingadores, né? Porque todos agora vão ter 300 mil, tipo, aparição de um monte de gente. Vai ter o Thor Ragnarok, vai ter o Hulk, vai ter o Loki, né? Tipo, aí você tem o Guardiões da Galáxia, também aqueles monte de personagem. No próprio Homem-Aranha, né, também vai ter, tipo, alguns outros super-heróis. Então, assim, não sei, talvez eu fique cansado falando. Vamos mudar isso aí, mas tudo bem. Sim. Bom, gente, a gente teve aqui então uma rodada desses remakes e continuações, né? Grandes blockbusters que estão chegando esse ano. Certamente um ano repleto de coisa para que a gente vai ver em termos justamente de remakes, de continuações e tal. Então a gente vai revisitar vários personagens que a gente já conhece. E é óbvio que temos aqui também, né, vários filmes voltando, tomando corpo. Um deles, que talvez seja o que nos trouxe também aqui grande polêmica e tal, é os 50 Tons Mais Escuros, né? Que chega antes do Oscar. Antes do Oscar, exatamente. E ele vem pra continuar aquela história daquele primeiro filme, Os 50 Tons de Cinza, que a gente tinha feito um podcast há um tempo atrás. É talvez o podcast mais baixado da história do Cinemação. E que a gente achou o filme horrível e de repente a gente tem a continuação desse filme. O que dizer? Mas fez muito sucesso. Ia ter mesmo, vai ter o Mais Escuros e vai ter o terceiro, né? São 3, sim, parece que 50 Tons Mais Escuros, 50 Tons, alguma coisa, whatever. 50 Tons de Arco-Íris. Não sei. É um filme LGBT. Seria mais interessante. É 50 Tons de Liberdade. 50 Tons de Liberdade. 50 Tons de Liberdade. E enfim, eu acho que ia ter de qualquer jeito. O legal, se é que vai ter alguma coisa legal nele, vai ser ver como tá a química entre os atores, que é 0, né? Vamos ver se melhorou. Sabe, exato. Mas de resto, sim, da minha parte, tô bem de boas, né? Porque... Então, volta naquela situação de que quando um filme vai bem no seu primeiro filme, a expectativa cresce pro segundo. No nosso caso aqui, que a gente vê o cinema de outras maneiras e tal, né? Que talvez o nosso olhar não seja um olhar, sabe, tão viciado, né? Apenas de entretenimento e tal. Eu acho que talvez a gente seja mais tolerante com esse filme, porque a gente agora já sabe o que esperar. No primeiro filme, a gente tava meio... mas pode ser que seja bom e tal. Agora a gente já tá com a nossa expectativa lá embaixo, entendeu? Tipo, ou vai ser aquilo, ou pode ser até que surpreenda em alguma coisa, entendeu? Não sei. Não, então, aí é como as curiosidades, né, da expectativa. Vocês ainda tinham esperança de sair alguma coisa boa. Eu, como já sabia que eu que ia fazer o texto dele, que eu que ia ficar com a bucha, comecei a ler o livro. E aí o livro é uma prosa tão pobre, tem umas coisas tão, assim, ruins no livro, que a minha expectativa tava lá embaixo. Então, quando eu vi o filme, eu não acho ele de todo mal. Eu acho ele razoável dentro das possibilidades que ele tinha ali, sabe? Da base dele. Sim. Então, aí, por isso que eu acho que, diferente de boa parte do pessoal que achou horrível, eu ainda acho ele mais ou menos. E deu uma maneirada na crítica. Mas mesmo dando uma maneirada na crítica, a única vez que eu tive problema com hater foi por causa dos 50 Tons de Cinza. Esse tipo de filme, ele atrai de tudo, na verdade, né? É realmente um filme curioso. Ele chega a ser polêmico, não só pela sua história, pela narrativa e tal, mas também por tudo que fica ali em torno dele, né? A gente tem também, aí o Henrique pode falar um pouco mais, que é um dos que tem grandes expectativas, principalmente do público de terror esse ano, que é o Chamado 3, né, Henrique? Agora dirigido lá pelo Javier Gutiérrez, um diretor espanhol, e que
que volta aí, né? Vem com o seu terceiro filme. E o que esperar de O Chamado 3, Henrique, dentro dessa franquia? O Chamado 3, ele tá vindo numa época muito interessante, porque a gente teve agora em 2017 um filme oriental, no caso sul-coreano, muito bom, que foi o Invasão Zumbi, Train to Busan. E lá nos Estados Unidos teve um filme crossover entre O Chamado e O Grito, com as duas vilãs, né, os dois espíritos se enfrentando, né? O Chamados 3, cara, eu achei bem interessante o trailer, assim, principalmente numa cena que mostra o vídeo sendo mostrado num avião, e daí o avião começa a cair. Foi bem assustador isso daí. Eu acho que eles estão tentando retomar uma franquia que já... tava perdendo força. Sei lá, parece estar meio morta, sabe? Assim como vai ter o Annabelle 2 também. Exato. Então, eu acho que o público precisa de um terror diferente, sabe? Não adianta fazer continuação. Ano passado, a gente teve A Bruxa. Pra quem gosta de filme de terror, teve uma surpresa muito, muito boa, com um filme excepcional. Realmente, o Chamado 3 vai ser dirigido pelo, como a gente falou, Javier Gutierrez, que é um diretor que ele fez lá A Casa dos Mortos em 2015 e o 3 Dias em 2008. Não é um cara muito conhecido. É o típico filme que vai tentar se basear no boca a boca e na nostalgia do primeiro filme, que é muito bom, e do segundo, que é mediano. Mas é assim, esperamos ter uns filmes de terror mais foda, assim, pra esse ano. Uma expectativa seria agora o Fragmentado, né? Shyamalan, né? É verdade. Voltando, provavelmente em forma, né? Ou pelo menos ele tá 2 semanas lá no topo da bilheteria dos Estados Unidos, né? E o trailer é interessante. E aquela coisa, né? Você fica na dúvida, né? Porque o Shyamalan fez muita coisa boa, e daí fez umas coisas que você fala, o que... o que aconteceu com essa pessoa tem na cabeça. Já que a gente tocou no tema de terror, tem um filme, eu não sei se eu vou falar ele certo, é Raw. É R-A-W em inglês, como que se fala isso? Raw, tá certo. E em português aqui vai ser como Grave, o nome do filme. É de uma menina vegetariana que ela entra na universidade, acaba comendo carne como pela primeira vez na vida como parte do trote, e ela adquire um gosto por carne humana. Sim. Ela não é uma zumbi nada, ela é só uma menina perturbada. E lá por setembro do ano passado, quando esse filme começou a ser exibido em festivais, veio um monte de notícia de pessoa que desmaiou, de pessoa que passou mal, e dizem que o filme realmente é muito bom. Sim. Então eu não sei quando ele vai vir pro Brasil, tô caçando aqui, mas esse filme dá pra gente esperar ser um dos melhores filmes de terror aí, pra quem gosta do tema. Excelente, Henrique. O Maurício, se eu não me engano, falou desse filme. O Maurício Costa, que a gente no Cinemação, quem tá acompanhando, vê que ele tá publicando os vídeos com a cobertura, já publicou, na verdade, né, os vídeos Sundance, com a cobertura, né, de Sundance, e ele falou desse filme. O filme foi bem falado em Sundance, ele elogiou também. Já que você entrou nesse filme, que é de um festival de Sundance, tem o Mudbound, que acho que é o grande destaque de Sundance, né? Se for pra citar um grande destaque, foi o Mudbound, que é um filme com o Garrett Hedlund, e que fala sobre o racismo também naqueles estados do sul, não sei se é na Virgínia, qualquer, que tinha toda a segregação, né, entre brancos e negros, e que é um filme que é filme com cara de Oscar e tudo mais. A Netflix já garantiu esse filme no catálogo, né? Aquela coisa, né? Eles vão estrear comercialmente nos Estados Unidos para poder ser um filme, para ter, né, a característica de ser eleito pro Oscar, de ser elegível pro Oscar, e depois vai pro Netflix, com certeza a gente vai ter acesso a ele mais rápido. Então, não sei se o Raw tá na lista, mas assim, um negócio que aconteceu esse ano bizarro foi que Netflix e Amazon compraram o filme a rodo do Festival de Sundance. Tiveram resultado, por exemplo, com o Manchester à beira-mar, que é da Amazon lá fora, né? Então, teve um resultado. Exatamente. Exato. Não, então, isso que eu tô falando, eles estão tendo resultado. Até tem um debate complexo que pode ser feito em algum momento, né, aqui no podcast, que é quanto a Amazon e a Netflix podem acabar ou enfraquecer as distribuidoras pequenas, né? Porque antes esses filmes independentes ficavam por conta de pequenas distribuidoras, né? E aí, de repente, chega e esses dois estão detonando, né? Então,
assim, pode haver uma mudança no mercado como um todo, né? Assim, com certeza a gente vai ver em 2017 ainda mais essas grandes, vamos dizer, distribuidoras, né, em streaming se fortificar, principalmente porque elas estão buscando realmente essa qualidade, né, a mais, porque o público tem chegado com mais afinco a fim de conseguir esses filmes na hora de assistir, até porque tá se tornando difícil também, né, o torrent, apesar de ser uma forma legal da gente conseguir os filmes, a pessoa ainda tem que ir atrás, né, tem que procurar um que tenha qualidade, tem gente que filma dentro do cinema e tal. A internet tem que ajudar. Exato. Então, assim, tem uma série de variáveis no torrent. Quanto mais esses programas de streaming, esses distribuidores de streaming chegarem com conceitos novos, com novos filmes, com filmes de qualidade, com certeza eles vão ter um retorno cada vez melhor. E aí, tem um filme que eu queria citar aqui, que é o filme que tá morando no meu coração e que eu tinha que citar ele, apesar dele já vai estrear em março, né? Que é o remake, né, da Bela e a Fera, que é um filme que eu tenho publicado os trailers no Cinemação e tal. E assim, apesar de eu ter citado algumas vezes, quando eu falei do filme, que eu achava que a Disney tinha que segurar a imagem da fera, ela não devia revelar a imagem da fera, porque é o grande chamariz, né? Como que é essa fera? Quem é essa fera, né? É o que toma corpo ao redor da história. Então eu achava, e eu já dizia isso desde o primeiro trailer, quando apareceu a Emma Watson indo lá com a mãozinha ver a flor, eu já falei, não mostrem, pelo amor de Deus, a cara da fera. Mas mostraram. E aí, trailer após trailer, a gente vai vendo que o filme vai seguir quase que de forma fiel e exata o que foi o desenho da Disney na década de 80, 90. Que é o que fizeram com 90. Cinderela, que Exato. É o que vão fazer com vários desenhos. Inclusive takes, né? O último trailer, inclusive... É o que teve com o Mowgli, né? Ano passado. Mowgli, exatamente. Também. Então, assim, a Disney tá repetindo uma fórmula e a gente vai ver essa fórmula se repetindo aqui. O que eu acho é que talvez aqui a gente tenha um pouco mais de musical do que a gente teve em Mowgli, por exemplo. Mowgli foi um filme super interessante, que eu adorei, um filme de 2016, que foi fantástico pra mim, mas em A Bela e a Fera eu acho que eles vão dar um toque muito mais musical. Por que eu tô falando isso? Porque quem dirige o filme é o Bill Conton, que foi diretor, né, do Mr. Holmes, né, que é um filme que não é musical, mas ele também foi diretor de Dreamgirls, que era um filme musical, que tinha inclusive o Eddie Murphy e tal, e ele foi quem escreveu o roteiro de Chicago, que é um dos grandes musicais que a gente teve nos últimos tempos aí. Então, assim, ele é um diretor que tem essa visão muito aguçada para musicais. E pelo último trailer, a gente já consegue sentir que realmente ele vai puxar para esse lado musical e com cores muito vivas, que também é uma característica dele. Então, eu tô completamente encantado por A Bela e a Fera, porque ele tá me trazendo todos os sentimentos que eu tive quando eu vi o filme na minha infância, ele tá me revivendo isso e eu tô achando demais. E ao mesmo tempo, eu também tô um pouco assim com o pé atrás, porque eu sei que eu não vou ser surpreendido, entendeu? Em nenhum momento. Mas, de qualquer forma, é um filme que eu tenho grandes esperanças pra esse ano. Eu quero ver, acho que vai ser um filme bonito. E eu tava pensando agora que num universo paralelo, esse filme seria estrelado pela Emma Stone e pelo Ryan Gosling. Porque, sério, porque a Emma Stone foi convidada. Tem um negócio assim, sabe? Tipo, não lembro como que foi a ordem, mas tipo, a Emma Stone foi convidada, ela não quis pra fazer o La La Land. Não, desculpa, foi o contrário. Não, é que a Emma Watson foi convidada pra fazer o La La Land. Isso aí mesmo. Viajei. Seria a Emma Watson e o Miles Teller. Olha aí. Não. Tá. Talvez na Terra 2 esse filme exista, Daniel. Então, porque aí ele repetiria o mesmo ator do Whiplash e aí ia ser esse casal. Tem até uma montagem que você encontra na internet com a cabecinha dos dois, assim, naquela imagem clássica agora, né, já clássica do La La Land dos dois ali no horizonte de Los Angeles.
com a cabecinha da Emma Watson e do Miles É Teller. verdade. É que daí o que acontece, como a Emma Watson deixou de fazer La La Land pra ir pro A Bela e a Fera, eles chamaram a Emma Stone. E aí o Ryan Gosling tinha sido chamado pra fazer a Fera, e aí ele não aceitou, porque como a Emma Stone ia fazer La La Land, ele topou fazer La La Land com ela, entendeu? Tipo, porque os dois são amigos e eles tal. já tinham trabalhado juntos, né? em 2 filmes. Duas vezes. Exatamente. Então, foi isso. Eu viajei, mas enfim. De qualquer forma, você pode imaginar também que eles podiam ser a Bela e a Fera e daria certo também. Pode pôr a Bela e a Fera no top 5, no top 3 de filmes que eu mais tô animado pra ver esse ano. Olha aí! Ah, cara, assim como eu falei ano passado que o Mowgli, tipo, foi o primeiro VHS que eu tive, assim, dos desenhos da Disney. Pra mim, a Bela e a Fera foi, tipo, de filmes de princesa, né, entre aspas, das princesas da Disney, eu sempre fui o filme que eu mais gostei, cara, a Bela e a Fera, por toda a questão da magia, né? Tudo bem que a Bela Adormecida tem uma presença de magia forte, mas a Bela e a Fera, imagine, todas as pessoas do castelo são objetos e as músicas são muito bem feitas, a história em geral, essa coisa é meio que medieval, né? Ela ainda cerca um pouco os caras indo caçar a fera com forcado lá. Exatamente. E ainda mais a eterna Hermione no papel da Bela, né? Um outro fato aí pra qualquer fã de Harry Potter animar pra assistir esse filme. Com certeza, cara, facilmente no meu top 3, assim, de ansiedade de 2017. Cara, eu vou confessar que eu tô ansioso pra ver Power Rangers. Pronto, falei. Power Rangers. Cara, vai ser, eu acho que vai ser tosco, mas vai ser legal. Vai ser tosco, mas vai ser legal. Eu também, cara, é um filme que vale a pena a gente falar um pouquinho. Eu acho que eles estão tentando fazer uma coisa meio... Eu senti muito de elementos do Quarteto Fantástico e com aquele poder sem limites. Olha só filme bom, hein, gente? Só referências boas. Então, só que no último trailer que a gente teve, que saíram 2 trailers até agora, o primeiro eu senti muito desses 2 filmes. Esse último trailer já teve elementos clássicos, você viu eles com a armadura, né, com o uniforme, você viu o Megazord, você viu, putz, a Elizabeth Banks é a Rita Repulsa, então, tipo assim, tem que dar um mínimo de voto de confiança nesse filme, cara. Eu não tô super empolgado, e eu já percebi que vai ser uma briga pra conseguir levar minha namorada pra assistir. Com certeza. Já meio que mandou nem a pau, né? Mas, cara, vai ser interessante. Vale a pena perder aí um dinheirinho no cinema pra ver o que a gente vai ter de Power Rangers. É uma tentativa de franquia, né? Com certeza. Se bombar, e com certeza ele vai levar muitos fãs de Power Rangers pro cinema, vamos ter um 2, com certeza. Eu acho que ele pode, pra usar o verbo que eu uso, ele pode flopar. Pode. Há sempre essa possibilidade. Esse e o Kong. O Kong Ilha da Caveira lá, são filmes que tem possibilidades fortes. Tem um pezinho na lama. Na lama, você sabe? Não deu bilheteria, entendeu? If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love. Tell us all this time. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. True as it can be. Rising in the east. Tell us all the time. Kill the beast. Tell us all the time. Beauty and the Beast. Nayara, diz pra gente, tem algum filme aí em especial de tudo que a gente tá falando aqui que você tá com uma expectativa maior, tá querendo ver, que você já anotou na sua agenda aí? Olha, expectativa, então já falei do Logan, que eu acho que foi o que criou mais expectativa. Só pra mudar um pouco o tom, talvez, pra falar de um filme brasileiro que aparentemente tem um tom diferente. A gente tem uma tradição de cinebiografias, mas parece ter um tom diferente. É do Bingo Rei das Manhãs, que é sobre o ator do Bozo, né? Inspirado no ator do Bozo. Exato. Estrelado pelo Vladimir Brista, ele parece ter um tom, assim, de um tom mais realista, de não querer
querer passar a mão em si, né? Que as nossas cinebiografias têm essa uma tradição de meio que passar a mão em cima do personagem retratado, né? E ele não parece ser isso, parece pegar bem essa vida louca dele, do cara que apresentava programa infantil, mas era totalmente viciado em cocaína, etc. Exatamente. E mostra essa bizarrice que é o Brasil, né? Tipo, nos Estados Unidos, se você quer fazer uma cinebiografia de alguém, você faz. No Brasil, se a família não aprovar, você não pode usar o nome nananã, né? Aí vira essa... Sei lá, eu acho tosco. Tinha que poder usar, né? Sim, porque a gente sabe que é o Bozo. Eles só estão mudando o nome pra ninguém não poder ser processado e tudo mais. Mas eu tenho problemas com isso. Esse filme, o Bingo, é interessante também que ele é dirigido pelo Daniel Rezende, né? Que ele é conhecido também por ser um grande editor. Ele, inclusive, trabalhou como editor, né? No Cidade de Deus. E eu tô bastante esperançoso também, porque o Daniel Rezende já foi confirmado para fazer o longa-metragem do Laços Turma da Mônica, que é aquelas graphic novels, o grupo lá do Maurício de Souza tem feito, e só que esse é um filme para 2018 que ele vai dirigir. Então, assim, o Daniel Rezende, ele já tem um pé forte, né, dentro de alguns filmes polêmicos, que tem um lado autoral muito peculiar, e eu acho que talvez com Bingo a gente veja um lado dele que extrapole isso, sabe? Que talvez a gente veja realmente como ele vai não passar a mão na cabeça, como a Nayara falou aqui pra gente. Exatamente. Não, só 2 outros filmes dirigidos por grandes atores, né? A gente, esse ano tem O Filme da Minha Vida, que é um filme do Selton Mello, né? Que já é, obviamente, já tem ótimos filmes que ele dirigiu, que é o Palhaço, Feliz Natal e tal. E vai ter o Marighella, que vai ser a estreia do Wagner Moura como diretor. Sim, é verdade. Né? As pessoas que não gostam do Wagner Moura porque ele é um cara de esquerda, que ele é comunista, vão surtar se assistir esse filme. Porque é tipo Wagner Moura vestido de vermelho dos pés à cabeça. Mas... E com uma foice. E tal, mas enfim, eu particularmente acho que vai ser um filme interessante, então dá pra esperar aí coisas muito boas, né, no cinema nacional. E, como sempre, aquela crítica, né, tipo, o cinema nacional sempre é mais difícil porque ele é um pouco mais incerto. Então, por exemplo, tá tendo agora o festival de Tiradentes, aí tem um monte de filmes, só que até o filme chegar num cinema comercial pode demorar 2 anos, porque, né, até conseguir tudo. O processo é um pouco mais lento, ou às vezes você nunca sabe, né, você fala, esse filme talvez estreie mês que vem, aí demora 3 meses, ele estreia em uma sala e depois desaparece. Então o cinema nacional tem também essa questão que é mais complicado, mas ainda bem que tem alguns pra gente comentar. Assim. Exato. Vou citar aqui um outro filme que eu também fico esperançoso, que vai agora, começo de fevereiro, deve chegar às telas do cinema, que é Aliados, né? Novo filme do Robert Zemeckis, que traz aí o Brad Pitt e a Marion Cotillard, que vem pra reviver um pouco do que foi Senhor e Senhora Smith, né? Afinal de contas, conta a história ali de 2 espiões que estão no Marrocos, a fim de derrubar lá o embaixador nazista e tal, e eles se apaixonam, acabam se casando, tem uma vida super feliz e tal, até a hora que, alguns anos depois, surge uma suspeita de que a Marianne, que é a personagem da Marion Cotillard, teria alguma conexão com os alemães. E aí, o Max, que é o personagem do Brad Pitt, resolve ir atrás, né, tentar investigar o passado dela e tal, e aí começa os problemas. O que me dá esperança para esse filme é justamente estar na mão do Robert Zemeckis. Apesar de eu achar que ele perdeu um pouquinho a mão dele no que era o ponto forte dele, que era justamente o drama pessoal, eu ainda vejo ele como um grande diretor. Para quem não sabe, Robert Zemeckis é o nosso diretor de Forrest Gump, por exemplo, que também fez Náufrago. De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro, exatamente. E fez em 2015 A Travessia, que a gente também já discutiu o filme aqui no podcast do Cinemação. E aí eu acho que o Aliados pode até surpreender a gente, porque enquanto a gente tinha um drama que envolvia ali, né, um pouco em Senhor e Senhora Smith, né, com a Angelina Jolie e o próprio Brad Pitt, aqui a gente tem o Brad Pitt e a Marion Cotillard, que é uma atriz muito mais dramática do que a Angelina Jolie. E como o filme não tem
tem esse viés de ação, eu acho que o Robert Zemeckis, ele pode trazer uma coisa de suspense, sabe? De plot twist e tal, no meio do negócio, que pode ser interessante. Então é um filme que me chama a atenção por isso, assim, por ser um filme que vai trazer, talvez, aí um pouco mais dessa visão cinematográfica do Robert Zemeckis. Um outro filme que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, que talvez seja o grande filme da DC, é Mulher Maravilha, né, Henrique? Exatamente, Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, vai continuar o universo compartilhado da DC. Já saiu, algumas pessoas que tiveram acesso ao filme fizeram muitas críticas, falaram que o filme não tem ritmo, e alguns dos que falaram isso são pessoas que viram previamente o Batman vs Superman. O que deixa todo mundo com um pé atrás, mas assim, digamos que se Mulher Maravilha for uma bosta, ninguém vai ficar surpreso, porque a DC tá dando uma mancada atrás da outra. Eu gosto muito de mitologia grega, e eu sempre gostei da personagem da Mulher Maravilha. Sei que a Gal Gadot não é uma super atriz com muitos prêmios de interpretação, mas eu gostei do que ela fez em Batman vs Superman. Eu torço para que o filme seja legal, assim, mas mais pela questão mística e também pela questão de ser um filme de época, né? Ele vai se passar durante a Primeira Guerra Mundial, década de 20 e 30. Então acho que a gente vai ter os elementos de figurino também presentes. Tem que ter coisas pra agradar, cara, porque realmente a Warner, ela tá um pouco perdida nessa questão de supers. Também acho, e o problema é que daí, se Mulher Maravilha desapontar pra desanimar todo mundo por Liga da Justiça, é um pulo, né? Sim. E aí pronto, aí, sei lá. Com certeza. Aí fica complicado. E o trailerzinho da Liga da Justiça que foi apresentado, nossa, é broxante, né? Ele é o total oposto de empolgante. Ele não anima ninguém. Pelo menos, pô, eu sou fã de quadrinhos, né? Tanto DC Comics quanto Marvel, quanto todas as outras. Mas, cara, não conseguiu animar, sabe? Não foi aquela coisa daquele primeiro trailer do Vingadores, sabe? Assim, se é pra comparar, a gente já compara. Você parece que é um filme B, assim, sabe? Parece que... Eu não sei, eu espero ser surpreendido, mas... Bom, como eu comentei na live que vocês fizeram hoje, ano passado eu esperava que o Esquadrão Suicida fosse o melhor filme de super-herói ou anti-herói do ano, né? E me desapontei pra caramba. Então, vou assim, sabendo que se eu quiser algo legal da DC, eu assisto a série da Supergirl, que eu acho super legal, Flash, Arrow, porque no cinema é só pra comer a pipoca mesmo. Pois é. E só pra gente não perder aqui, né, a oportunidade, eu vou também deixar registrado um documentário que eu achei muito interessante, que eu vou querer ver, que deve sair agora também no começo de fevereiro, dirigido pelo Ron Howard. É o documentário dos Beatles, que se chama 8 Days a Week, que vai contar, através de entrevistas, imagens de arquivos e tal, um pouco da história dos Beatles, né, por trás ali, naqueles bastidores, e vai pegar uma fatia da história deles ali, de 1963 até 1966. Então, eu tô, assim, esperançoso também para ver esse filme. Não é o documentário, assim, que me encanta muito os olhos, sabe? Que é uma coisa, tipo, que eu tô, sabe, contando os dias para chegar, mas, de qualquer forma, me chama a atenção pelo Ron Howard estar envolvido. Então, eu vou ficar de olho nesse documentário, porque eu acho que de repente, é uma peça importante dentro do mundo cinematográfico. E quem quiser saber de filmes independentes que vão chegar ao longo desse ano, na cobertura lá do Festival de Sundance, né? Sim. Os posts no Cinemação ou direto nos vídeos lá do Razão de Aspecto que eles colocaram no YouTube, você vê vários filmes interessantes. Tem um com o Logan Lerman e com a Elle Fanning que dizem que é muito, muito bom e provavelmente vai chegar com força, sabe? Pelo menos ao longo do ano e provavelmente até em corrida pro Oscar e tal. Só pra citar dois filmes de dois diretores, assim, que dividem muito opinião do público, é que tem o Rei Arthur, Urban Street, A Lenda da Espada, e tem o Dunkirk, né, do Nolan. O Rei Arthur é do Guy Ritchie e o do Nolan, são filmes que realmente tem tudo pra chamar atenção. Pra chamar atenção e tal. Nos dois eu acho que tem tudo pra ser, assim, é difícil que eles sejam filmes ruins, né? O problema é que podem não ser tão bons quanto os filmes anteriores, ou não agradar as pessoas que são fãs deles, né? Porque tem muita gente que é fã do Guy Ritchie e fica decepcionado se ele não fizer as maluquices que ele faz.
Sim. E tem a turma fã do Nolan, mas o Nolan fazendo um filme de guerra talvez consiga mudar alguma coisa, né? Porque o filme do Nolan... Tá num ambiente diferente. É um ambiente diferente, talvez ele siga por um caminho diferente de Interestelar, A Origem, essas paradas todas. Eu só acho assim que, no caso de Rei Arthur, talvez a gente veja o Charlie Hunnam, né, que vai fazer realmente o Rei Arthur, vivendo um personagem que eu acho que ele se sente mais confortável, porque a gente já viu ele fazendo esse estereótipo de personagem tipo machão, né, e tal, no Sons of Anarchy, que ele tinha realmente essa característica, né, de ser um cara que gostava de desafiar e tal. Então talvez aqui em Rei Arthur a gente veja ele finalmente num longa onde ele se coloca mais dessa maneira, né, coisa que a gente não via em alguns outros filmes. Então pode ser que a gente tenha ele pelo menos mais à vontade. No caso do filme do Nolan, eu tô bastante curioso para ver esse filme, porque é um filme que o Nolan vai fazer agora sem a ajuda do irmão dele, né, no roteiro. Então, todo mundo fala que o Jonathan Nolan é o cara que sabe dar toda a parte dramática, consegue dar o ritmo, né, necessário ali e tal, que era o cara por trás ali nos bastidores que realmente mostrava muito do que era os filmes do Nolan, né? Então, de repente aqui a gente pode ver Christopher Nolan num ambiente diferente, porque é um filme de guerra, e a gente vai ver ele também sem esse aparato do irmão, o que eu acho também bastante interessante, né? O Jonathan Nolan tá envolvido com o seriado Westworld, né? Agora que saiu recentemente. Isso. Que é um seriado que mostra justamente a mão do Jonathan Nolan. Toda aquela ideia de camadas de história, toda a dramaticidade, pontos que às vezes não se conectam, que depois vêm se conectando e tal, coisas que o Jonathan fez e fez muito bem. Então, vamos ver como é que o Christopher Nolan vai se virar aí, sem o irmãozinho dele do lado, né? Posso só falar rapidinho de 2 filmes antes da gente ir? Sim. Primeiro, adaptação para os cinemas em live action de Ghost in the Shell. É verdade. Vai ser estrelado pela Scarlett Johansson, porque sim, sei lá porque não puseram uma atriz oriental, mas não tem problema, e que vai fazer a Major. Pra muita gente tem problema, mas... Tem problema de ser alguém que não é do oriental, né? Não, isso que eu tô falando, muita gente tá criticando isso, mas tudo bem, debate pra outro momento. Exatamente, não tem um motivo, uma explicação, mas beleza. Vai ter o Takeshi Kitano, que é um cara muito foda, ator japonês que eu curto pra caramba. E a gente tava comentando da prateleira de filmes cult, né, onde ficava o Blade Runner, Akira e Ghost in the Shell, e nunca estavam na sessão de desenhos, né, eles sempre estavam na sessão de filmes cult mesmo. Então, o filme vai ser dirigido pelo Rupert Sanders, que não tem grandes filmes aí em seu currículo. A única coisa que ele fez uns anos atrás foi Branca de Neve e o Caçador, que eu particularmente gostei. Então a gente pode esperar um filme interessante. E o último é uma adaptação de uma HQ francesa que vai se chamar Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Tem o trailer também no nosso site. Esse filme, sim, acredito que o Quinto Elemento, com o Bruce Willis e com a Mila Jovovich, ele foi baseado muito nessa HQ, na Comic Con Experience do ano passado, agora 2016. Não era um painel, mas um stand muito legal com as HQs originais. Eu acho que vai ser um filme aí para um ano que a gente vai ter Star Wars Episódio 8, né? A volta da Rey, do Finn, do Poe. E dos Guardiões da Galáxia, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, ele fecha aí os filmes espaciais com chave de ouro. Ou abre, na verdade, né? Que é o primeiro que estreia, acho, logo no começo. Também, é uma maneira mais positiva de ser. Ele abre o filme, mas tudo bem, mas enfim, eu entendi. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação.
Olha só, bloco novo aqui no podcast, Plano Detalhe, que é novo, mas não é novo, né? Ele é um remake. É um remake. Um reboot. Tá vindo de novo. A gente passou, acho que 2 anos sem fazer Plano Detalhe, né? E aí ele volta agora com toda a expectativa, porque o público pediu, Dani, o público... O povo pede e a gente ouve a voz do povo. Na verdade, pra quem ouve muitos podcasts, o Plano Detalhe, ele é praticamente a mesma coisa que Qual é a Boa? O Qual é a Boa do Braincast. Do Braincast, A gente fazia... Eles já faziam quando a gente começou? Já faziam. Então tá, eles são antigos, são Não, eu acho que eles copiaram a gente. Ou eles copiaram a gente. E a gente tá retornando agora pra parecer... E daí vai parecer que a gente tá copiando eles. Mas tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Muito bem, Plano Detalhe então é aquele momento aqui onde a gente vai dar aquelas dicas, uma dica pra você durante a semana aproveitar melhor a sua semana dentro do entretenimento. É óbvio que você já tem aqui todo o conteúdo que a gente vai produzir, né? E a discussão que a gente vai ter. Então, por exemplo, hoje a gente já falou vários filmes pra você ficar de olho, várias dicas pra você, mas aqui é aquele momento da dica especial, aquela dica que a gente fala, gasta algum tempo da sua semana nisso daqui que a gente vai te falar. Então vamos começar essa rodada de Plano Detalhe, que aqui vamos ter 4 planos detalhes e vamos começar aqui pela convidada, né? A Nayara. Nayara, traz uma dica pra gente, pra que o nosso ouvinte faça durante a semana aí, uma dica de entretenimento ou de alguma coisa que você acha divertida de fazer. Vai aí, Nayara, com você. Qualquer coisa. Então, como eu fui pega assim, meio de surpresa, não sabia que tinha que pegar assim essa dica e tal, refletir sobre essa dica. Primeiro assim, eu poderia fazer aqui meu jabá e falar, durante essa semana você pode entrar no Nervos, no meu site, ajudar aí fortalecer a amizade. É isso aí. Mas falando sério. Não, mas falando sério, já que a gente comentou de Oscar e comentou o universo Marvel, então eu vou falar de um filme da próxima, né? Capitã Marvel, da Brie Larson. Um filme que, infelizmente, não foi distribuído aqui. Eu acho que ele saiu direto pra TV, nem home video, se não me engano, ele saiu, que é o Short Term 12, ou Temporário 12, e ele vale muito a pena. A atuação dela ali foi quando eu a conheci e falei, putz, essa menina já merecia o Oscar ali, sabe? E aí veio a ganhar no ano seguinte com Quarto de Jack. E é um filme bem interessante, bem indie. Ele nem passou em Sundance, eu não lembro se ele chegou a ser premiado, mas ele passou naquele South by West, eu esqueci direitinho como que é a sigla, né, do festival, que mistura cinema, coisas de internet, etc. É um filme que fala sobre o cotidiano num abrigo para menores, abandonados, ou que ele não pode ficar com os pais por vários motivos. E o personagem da Brie Larson é uma das funcionárias dali. Enfim, eu adoro o filme, acho muito bom. E é aquele filme que eu ainda preciso um dia parar para escrever, porque eu acho o plano final muito bom, apesar de muita gente às vezes falar mal dele, assim, que eu já li em críticas, nas poucas críticas assim que eu vi lá fora sobre ele, às vezes de pontuar o final como algo ruim, mas eu sou daquelas que gosta de defender, porque eu acho uma sacada genial, assim, dele enganar o público, dando talvez o que o público quer, mas dizendo outra coisa, assim, por trás, subtendido. Enfim, eu acho que vale a pena para quem gosta da atriz ou quem se interessa já pelos trabalhos que já viu, ver o Short Term 12 ou Temporário 12. Muito legal mesmo. Enquanto você estava falando, eu fui procurar aqui. Ele não tem ainda no Netflix. Engraçado, porque é um filme de 2013. Mas realmente, né, divulgação deve ter sido muito fraca, porque é um filme interessante. Eu acho que no máximo ele saiu na programação do Telecine. Acho que é o único lugar, mas aí eu não tenho certeza. Eu baixei, como vocês sabem, né, no nosso amigo Torrent, né, porque tava com vontade de assistir na época que tava todo mundo falando.
E aí eu tive que recolher, né, o nosso amiguinho. Pô, muito legal. Eu vou dar um jeito de ver esse filme também. Gostei da sinopse e gostei de toda a ideia ao redor dele. Muito bacana. Henrique, vamos lá. Seu plano detalhe, na reestreia do plano detalhe aqui no Cinemação, o que você vai trazer aí pra gente? Bom, só pra não variar, como nas antigas temporadas do Plano Detalhe eu sempre falava de série, então eu vou falar de uma série. Vou falar de um seriado, adivinha só, é baseado em quadrinhos. Tcharam! O seriado se chama Riverdale, ele é baseado nos quadrinhos da Archie Comics, né? É uma outra editora de quadrinhos aí da década de 60, bem antigona, que tinha os quadrinhos, o principal era do Art, que era um menininho loirinho, assim, ele ficou famoso que ele tinha aquela jaqueta de colegial norte-americano, de times de futebol norte-americano, sabe? Sim. E tem também dentro desses quadrinhos tinha a Josie e as Gatinhas, ou Josie and the Pussycats, e também vai ser tipo um universo compartilhado desses personagens. Eles não têm a característica de ser super-heróicos, é mais ou menos um drama com um suspense. E Riverdale é a cidade principal onde eles moram, então é por isso que o nome do seriado é Riverdale. A primeira temporada ela estreou agora no dia 26 de janeiro, ou seja, quinta passada. Só tivemos um episódio, então tá aí no comecinho pra quem quiser acompanhar. E essa primeira temporada tá prevista só pra ser uma temporada curta, de 13 capítulos, como tem essas séries de super-heróis, por exemplo, da Netflix, né? Temporadas um pouco mais curtas do que as outras maiores aí, tipo Arrow, tipo Agents of S.H.I.E.L.D. Acho que vale a pena conhecer, até por essa questão de que é um quadrinho bem antigo mesmo, muita gente leu, teve acesso, e é um draminha, assim, é um drama adolescente, né? Mas vale a pena conhecer. Legal. Riverdale, aí, legal também. Séries, né? O Henrique vai ser o cara das séries no plano detalhe. Sempre. sempre. Eu vou dar aqui meu plano detalhe pro Dani encerrar o quadro aqui. E meu plano detalhe vai ser um livro que eu li recentemente, não é tão recente, mas é o que me veio à mente logo que a gente pensou em voltar com o plano detalhe, eu pensei, eu tenho que estrear falando desse livro, porque foi um livro que eu achei muito bacana, que é o Criatividade S.A., escrito pelo Ed Catmull. O Criatividade S.A., ele conta basicamente, né, qual que é a fórmula do sucesso por trás dos filmes como Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo, ou seja, filmes da Pixar. E o Ed Catmull, para quem não sabe, é hoje o presidente tanto da Disney Animation quanto da Pixar. E ele descreve nesse livro toda a mentalidade por trás da empresa. O que é que a empresa cria por trás dela para construir essas produções que são assistidas por multidões e que todo mundo ama e que tem aquelas várias camadas, né, por trás. Então existe toda uma metodologia criativa por trás da Pixar. E é muito interessante. Eu que sou empreendedor, podcaster, que tenho aqui, né, o Cinemação, que busco sempre aprender mais sobre cinema, achei interessantíssimo, porque é um livro que acaba abordando tanto o lado de business em si, né, quer dizer, a construção de equipe, gerenciamento, gestão de pessoas e tal, como também o lado cinematográfico, sabe? Como que a criatividade ela precisa ser estimulada para que as histórias elas surjam, elas tenham esse movimento natural e acabem se tornando encantadoras. Então, o livro Criatividade S.A. é meu primeiro plano detalhe aqui, é o que eu estreio e eu acho que eu tô estreando com o pé direito. Vai ser difícil eu manter a qualidade do meu plano detalhe tão alta quanto o livro do Criatividade S.A. Tá certo? Esse é o meu plano detalhe. Vamos ver se sua biblioteca aumenta então, né, Rafa? Pois é, vamos ver se melhora. Dani, e você aí, hein? Vamos lá, plano detalhe, reestreia, o Dani que é o cara do plano detalhe. Eu vou indicar um filme dessa vez, mas eu prometo que eu não vou tentar ficar indicando muito filme, porque senão a gente, mata o indicação
mata o próprio Cinemação, enfim. Mas eu vou indicar um filme muito interessante que eu gostei muito, que é muito fácil de você ver e que tá na corrida do Oscar. Tem até chance de ganhar. Mas não é desses filmes aí, tipo, os filmes que tá todo mundo comentando. Ele tá indo na categoria de melhor documentário, indicado, Legal. que é a 13ª emenda da Ava DuVernay, né, que é uma baita de uma diretora, né, ela dirigiu Selma, e no 13ª emenda eu gostei muito do caminho que ela traçou pra falar sobre os assuntos, do caminho que o filme traça, do tema do filme, que é um tema super interessante, e é muito legal fazer paralelos com o Brasil, porque basicamente ele fala, a partir da 13ª emenda da Constituição Americana, que garante, que foi a emenda que acabou com a escravidão, né, então ela garante que todo mundo é livre, exceto quando estiver preso, tipo, todo mundo é livre, exceto se você cometer um crime, daí você vai preso, você não é livre. E aí eles começam a argumentar toda a questão de que os negros americanos foram colocados numa situação, não todos, né, mas assim, tipo, a criminalidade é feita de uma forma, né, o sistema funciona de uma maneira que tantos negros vão pra cadeia que eles são escravizados, eles deixam, é como se essa 13ª emenda não valesse pra todos, ela fosse, e ele vai argumentando esse sistema, e aí entra em várias outras questões de racismo, de etc, que tem muito a ver com os Estados Unidos de hoje, inclusive, toda essa questão, e por isso mesmo ele tem chances de ganhar Oscar. Não sei como é que tá com documentário, se ele realmente, né, tem todas essas chances, como que, enfim, mais próximo a gente vai conseguir descobrir isso, mas mesmo assim ele tá na Netflix, facinho de assistir pra quem quiser, e eu acho que é muito importante que a gente veja mais os documentários, né, assim, na hora de você acompanhar todos os filmes do Oscar, eu sei que tá todo mundo querendo ver Moonlight, e se não conseguir no cinema vai dar uma baixada lá no Torrent, tá todo mundo louco pra ver, enfim, outros filmes aí que ainda não estrearam, mas tem outros fáceis, incluindo esse documentário, tá na Netflix, você dá o play lá, quem, obviamente, eu sei que tem gente que não tem Netflix, se você não tem, pede o acesso pro seu vizinho, pro seu amigo aí, com certeza as pessoas são legais, elas podem te dar a senha e você assiste na sua casa com o fonezinho no seu computador. Posso dar um plus no seu plano de detalhe? Pode. Também no Netflix tem lá uma entrevista que a Oprah Winfrey fez com a Ava DuVernay, que elas falam justamente sobre a indicação do filme ao Oscar, os ciclos históricos de opressão e tal, então fica aí, né, também é um trechinho, né, uma entrevista de 36 minutos, então é legal também, você pode assistir o documentário no Netflix e depois ver aí a entrevista da Oprah com a Ava falando justamente sobre o que tem ali por trás desse documentário. Muito bacana, muito legal. Chegando ao final de mais um podcast, agora o Podcast Cinemação número 212, a volta do Podcast Cinemação em 2017. Falamos aqui então sobre nossas expectativas, né, para o ano de 2017. O que esse ano nos revela aí, né, com todos os filmes bacanas que tem aparecido, como que a gente tá vendo esse mercado cinematográfico agora. Então, ficou um papo muito bacana e eu tenho que agradecer aqui a Nayara pela sua presença. Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente. Com certeza o público do Cinemação vai lá fazer uma visita no Nervos também, para conhecer um pouco mais do seu trabalho. E é muito bacana a gente ter uma convidada com essa qualidade aqui, que a gente possa discutir os filmes, né, dessa maneira tão rica como a gente fez hoje. Obrigado. Eu que agradeço, gente, o convite de novo de vocês. É uma conversa sempre boa, assim, sempre rende. Legal. Henrique, obrigado pela estreia de 2017 e que esse ano, então, né, você consiga aí ganhar do Dani na corrida pela apresentação. Ah, valeu, Rafa. Realmente, porque o Dani fica roubando minhas frases, começou o ano assim, vai ser o ano inteiro, né? Importante que a gente já meteu os dois pés no peito, falamos de um monte de filme legal aí que a gente vai assistir e bora aí, tem que sobreviver 2017 agora aos outros 11 meses. Isso aí, eu juro que eu deixo você fazer a sua frase antes de mim nas próximas, tá? Maravilha, Dani, tá salva aí, todo mundo é testemunha.
Mas é isso aí. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Nayara. Enfim, tô muito feliz de voltar a gravar podcasts. Esse ano vai prometer muita coisa boa. E eu só digo o que eu sempre digo, todos os podcasts, e que é sempre legal de dizer. Até semana que vem. O podcast Cinemação número 212 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.